família, suave? Eu sou o Binho, esse daqui é 88 Podcast, programa que é feito pra você e com você que, assim como eu, além de fofoca, também gosta de informação. E hoje estamos aqui com ele, André, assistente social, Pri, pedagoga, e Cláudio, gestor público. Né? Eles vêm aqui representar o Instituto ICAN, né? Não tem acento, né? Enfim, o Instituto ICAN. Tudo bom, Cláudio? Tudo ótimo. Tudo bem, Pri? Tudo bem. Tudo bem, André? Tudo ótimo. Tudo ótimo. O calor tá tranquilo, né? Tá... Não, aqui tá ótimo. Tá bom, tá bom. Obrigado. Temperatura ideal. Né? Cara, já vamos começar. O que é o Instituto ICAN? ICAN. Instituto ICAN? Me corrijam mesmo que eu sou péssimo. Vocês já viram. Não, você falou certinho aí. Falei mesmo, ICAN. Ufa. O Instituto ICAN é um instituto assim que promove, né, através de parcerias, né, sendo política, né, ou, né, parcerias assim com pessoas, com time, comunidades e tudo, né, a gente leva projetos sociais, né, como eu estava falando, através de parcerias em políticas públicas, né, para as nossas comunidades, né. Temos vários projetos aí, né, envolvidos aí de artes marciais, projetos de ginástica, para vários tipos de público. A gente tenta atender muitos públicos, principalmente assim os jovens, adolescentes e crianças, né? E dentro disso, né, a gente consegue fazer com que os nossos projetos assim atraiam a atenção assim do público mais vulnerável que tem, né, nas nossas vidas, nos nossos bairros, propriamente dito, na nossa comunidade, né? Onde ninguém quer ir. Ninguém quer ir, né? Ninguém quer chegar, né? Infelizmente. Essa é a verdade. E é onde mais necessita, né? Exatamente. E como que o ICAN entrou na vida de vocês? Como que vocês entraram assim, cara? Tipo, do nada vocês acordaram, pô, vou participar. Como que foi? Cara, pra mim é assim, a ICAN, cara, transformou muito, transforma vidas, né? A gente não só tem a missão de resgatar, né, a criança, o jovem adolescente, ou propriamente dito a família, né? Mas assim, na minha vida fez uma transformação e faz até hoje muito grande, né? Eu venho do ramo de fábrica, chão de fábrica, né, trabalhando assim mais de 25 anos, né, com papelão ondulado, tudo. Passei por um momento muito grande assim, não passei necessidade, graças a Deus hoje, né, a gente trabalhando, né, muito, honestamente, que é muito difícil. Outra coisa que é muito difícil é você ser honesto. Trabalhar ali, você ter o seu ganha-pão ali de forma honesta, né? Eu acabei conhecendo, né, o nosso presidente do instituto, né, que é o Bruno Matos, né, e ele me convidou, né, através do projeto chamado Remexa-se, né, que é um projeto assim social que a gente leva um dia de alegria para as nossas comunidades. Então a gente fecha uma rua, faz uma festa grande lá, leva brincadeira para as crianças, né, brincadeira para os adultos, brincadeira para os idosos, né, alimentação, a gente leva, né, bastante aparatos ali para estar atendendo ali, né, e através disso ele me fez o convite para participar desse projeto, né, e cara, de lá para cá vai completar 2 anos, né, que eu estou fazendo parte do time da ICAN, né, e mudei muita coisa. Hoje, né, eu falo para todo mundo, né, sou uma pessoa muito melhor do que eu era lá atrás, né. Eu me considerava um cara totalmente arrogante, soberbo, sabe, inflexível. Era um cara muito duro ali, muito ogro ali nas coisas ali. Eu enxergava, eu tinha só uma direção, sabe, quando o cavalo tem a rédea ali, sim. E ele vai só numa direção só. Então, eu tava parecendo esse cara. A gente é meio condicionado a isso mesmo, né? Fechar e olhar pra frente só, né? A gente começa a ver como é que é a realidade da nossa população. Cara, tem momentos que ali você se emociona, você se comove. Cara, e quem mora na periferia, nas favelas, a gente vê de perto isso, né, cara? Que às vezes a gente pode estar passando por determinadas coisas, mas a gente olha do lado e se fala, mano, tem gente que tá passando por coisa muito mais pesada do que a gente, assim, né, cara? A gente, querendo ou não, tem ali uma cama,
né? Tem almoço, janta, café da manhã, e tem pessoa que nem isso, né, cara? Tem crianças que nem isso, né? E Priscila, você como pedagoga, você dá aula para crianças? Boa noite, pessoal. Pode puxar o microfone para você que ele vem também, aí, ó, isso. Bom, eu estou me formando agora em pedagogia, né, nesse mês agora. Sou educadora social também e fui eleita conselheira tutelar. Trabalhei com crianças durante 4 anos como AVE, auxiliar de vida escolar. Né? Então, através de uma empresa terceirizada, a SPDM, que é da área da saúde, eu trabalhei dentro da escola da prefeitura, responsável pela inclusão. Né? Então, eu trabalhava ali com as crianças público-alvo da educação especial. A maioria autistas. Né? Então, eu tive esse contato com as crianças 4 anos. E depois eu trabalhei 8 meses como estagiária do Cefai, que também é um departamento que cuida da parte de inclusão dentro das escolas da prefeitura. E é um choque de realidade, assim, por exemplo? Porque é uma coisa a gente estar na faculdade, até dando aula em escola para criança e tal, tudo mais. E quando a gente vai falar de uma organização como a de vocês, que vai para a galera que está realmente necessitada ali, muitas vezes não tem nem o que comer, né? É um choque muito grande, assim. Foi um choque muito grande pra ti, quando você olhou e falou assim, puta, peraí, mano, o mundo é um pouquinho mais do que, né, ou... Na verdade, eu sempre trabalhei com voluntariado. E eu cheguei na ICANN através de uma ação, né, a Macarronada Solidária. Foi a primeira macarronada beneficente. Pela ICANN. Pela ICANN. Promovida pela ICANN. Então, o pessoal jogou no grupo, né, que estava precisando de doações. Eu vi que era uma ação que ia acontecer ali no nosso bairro. Eu achei interessante. E aí eu fui participar, né? E foi uma mega ação. Foram distribuídos mais de 1.034 marmitas, né? Marmitex de macarrão, né? Marmitex de macarrão, e com uma mistura ali. E eu cheguei na ICANN através dessa ação. E aí eu comecei a conhecer o trabalho da ICANN. Né? Minha filha também é professora, né? E é muito engraçado porque a ICANN realmente é transformação social no nosso bairro e os bairros que estão ao redor. As crianças que participam do projeto de judô, que depois os meninos vão explicar melhor, estou dando spoiler aqui. Elas estudam nas escolas ali do bairro. E a minha filha presenciou um grupo de crianças, né, dando aula para os outros. Pô, que da hora. Crianças que participam do projeto da ICANN, né? Como você falou, você perguntou se foi um susto e tal. Eu já trabalhava, né? Inclusive voluntariados em abrigos e tal. Mas o trabalho da ICANN é diferenciado. Porque ele realmente como é que eu posso dizer? Impacta. Ele impacta, né? Diretamente na educação, na saúde, né? As crianças que participam do projeto, elas têm uma melhoria significativa dentro da escola, no convívio familiar, né? O fortalecimento familiar ali também. Então, por que se dá isso, assim? Por que vocês acham que se dá isso? Por exemplo, melhorar na escola. A luta traz isso, a disciplina, ou aquele tipo, a atenção que ela recebe? Por que vocês acham, assim? Diz aí, André. E a importância também, que entra na questão da importância dessas questões também, que a gente é muito nas periferias, né? Eu também sou da periferia. Falta muito isso, né? Falta cultura, falta lazer, falta esporte, né? Falta bastante isso daí. Olha, eu vou resumir aqui de uma maneira assim mais simples, dando alguns exemplos. Por exemplo, né? O futebol, né? A gente também tem um projeto de futebol e a gente vai falar aqui ao decorrer, né, do programa. E porque o futebol, eu acho que é o sonho de todo garoto, né, se tornar um futebol, não só por honrar a camisa, mas pela questão social também, né? Traz status, traz dinheiro, fama, poder. Então o sonho de todo garoto se tornar um jogador não é só mais pela honra, né, como já foi no passado, mas por uma questão de poder, né? E quando um garoto ele chega para viver esse sonho, a gente vê que apesar do futebol ele proporcionar tudo isso, é muito difícil se tornar um profissional. Muito difícil um garoto da comunidade se tornar um profissional. Porque vai chegar um determinado momento na vida dele que ele vai ter que escolher ou treinar ou trabalhar. Porque não vai dar para fazer os dois, né? E nessa que ele acaba desistindo do sonho, né? A gente vai falar aqui sobre o ACAD, que ele proporciona esse sonho para os garotos da comunidade no decorrer do programa. E quando a ICANN chega com um projeto como esse,
ela não visa somente em se tornar um jogador, né? Ou um lutador, como na questão das artes marciais, mas sim acolher primeiro e se formar um cidadão, né? Se vai ser um bom lutador, se vai ser um jogador profissional, isso fica em segundo plano. O objetivo é se tornar um cidadão, né? Para que ele também venha contribuir com a sociedade. Na luta, especificamente, a disciplina é o diferencial. Talvez a gente não vê muito, né, nessa questão de luta na comunidade, porque é muito difícil alguém topar isso. Eu vou dar um exemplo aqui de um local que eu vi, um professor que ele dava aula de artes marciais, e é difícil. Por quê? Porque a luta ela tem uma disciplina. Eu vou dar um exemplo que aconteceu lá no projeto. Essa criança ela chegou no projeto e de 10 palavras que ela falava, 9 era palavrão. E na artes marciais não aceita isso dentro do tatame. Porque o tatame ele é um lugar sagrado. Eu não sou um especialista em luta, mas nesse trabalho social que eu faço, eu compreendo isso, que o tatame é um lugar sagrado. E tem que ter um maior respeito lá dentro. Então não se pode falar palavrão, é óbvio. Eu chamei o professor para conversar, porque o professor sempre ele colocava a criança para fora. E a gente precisou chamar essa criança para conversar. E a gente chamou os pais. E quando eu fui conversar com o pai dessa criança, eu percebi também que de 10 palavras que ela falava, 10 era palavrão. Então, tipo, a culpa não estava na criança. É um espelho, ela estava reproduzindo, ela estava reproduzindo que ela estava em casa. É tudo um espelho, né? É tudo um espelho, então ela estava reproduzindo. Então a gente passou a entender o quê? A gente não precisa tirar mais, mas a gente precisa educar. E eu acompanhei a evolução dessa criança. Eu percebi que depois de um período ela já não falava mais palavrão dentro do tatame, mas ela começou a corrigir as outras crianças que falavam. Então a gente precisa ter esse olhar, essa sensibilidade, né, do projeto, para entender que não é só apenas uma luta, mas ela vai englobar várias coisas, vários fatos. E outra, né, André? Ela influencia de tal forma, né, que você não está resgatando só a criança, né, ou o adolescente, seja ele quem for, mas você está resgatando a família. Você está trazendo os pais junto. A gente traz os pais para participar também. Né? Tem um dia, né? Tem um dia específico, que geralmente acontece na última sexta-feira do mês. Os pais são convidados a entrar com os alunos no tatame. Porque, por incrível que pareça, a gente compreende também que o pai precisa trabalhar, né? Então, a vida é muito corrida, né? Então, às vezes, o pai ele sai de manhã, a criança está dormindo. Ele retorna, a criança está dormindo. Então, não mantém aquele vínculo. E essa foi uma das estratégias que a gente criou. Então, a última sexta-feira do mês, o pai ele entra com o aluno dentro do tatame. E ali é feito uma atividade em família. E é muito bacana, porque a gente percebeu que está trazendo esse vínculo, né? E fortalece, né? É o objetivo, fortalecer o vínculo. Como eu disse aqui, não é apenas um projeto, não é apenas uma luta, não é apenas um futebol, né? Mas é uma criação de vínculo, é formar um cidadão e acolher também, é o principal. E cada pessoa salva é uma pessoa salva, né? Satisfação do dever cumprido, né? É uma vitória imensa, cara. Né? Vocês lembram de alguma história que você fala assim, cara, essa aqui me pegou? Ou fala assim, pô, essa aqui é... Sabe? Levo com carinho. Cara, eu falo pra você, cara, uma história que, assim, na época, assim, na primeira macarronada beneficente que a gente fez, na verdade, não foi na primeira macarronada, foi na primeira ação que eu fiz, né, dentro do Instituto ICAM. Né? Tava eu e o Bruno, certo dia aí, acho que era uma quinta-feira, e a gente recebeu umas doações de mantimentos, né? Mantimentos e tudo, e algumas doações de marmitex, né? Dos vasilhames lá, né? E aí eu olhei assim pro Bruno assim, cara, o que a gente vai fazer com essa comida aqui, cara? A gente tava lá no nosso espaço lá, onde a gente guarda os nossos equipamentos de eventos, né? E aí eu peguei e falei pro Bruno, Bruno, cara, eu tenho maior vontade de fazer uma ação social, cara, assim, fazer umas doações aí de marmitex e tal. Aí ele olhou pra mim assim, cara, vamos fazer. Meu, chama o pessoal no grupo aí. Vê quem quer participar. Aí, juntamente com a associação lá do seu Aldo lá, né, onde tem um projeto Dojo, né, são as aulas de judô e jiu-jitsu, ligamos pra ele e falou,
assim, ó, o senhor cede a cozinha aí pra... A gente vai levar aí uma meia dúzia de pessoas aí, a gente quer fazer uns marmitex aí, fazer uns 30, 40 marmitex, né, pra doar nas comunidades aqui. Não, pode vir, o espaço é de vocês, tá aberto pra vocês. Aí, bora lá. Aí já, puta, mano, eu falei, cara, mano, eu nunca fiz isso, cara. Nunca fiz isso na minha vida, cara. Era um sonho, sabe? E aí a gente foi, as meninas foram, né? A Cida, eu lembro, a Cida, a Simone, a Sônia, né? Se reunindo na Paulinha. Aí a gente chegou lá, cara, aí todo mundo assim, meio perdido e tal. Assim que você fica meio... Cara, será que vai rolar mesmo, cara? Aí começamos a fazer, faz arroz, faz um feijão, faz ali, tempera ali a mistura e tal. Ah, não, faltou isso. Não, vamos lá comprar e tal. Aí o Bruno se animou, daqui a pouco já começou a escurecer. E era uma sexta-feira isso aí. Era no final de semana já, chegando no final de semana. E aí, nessa brincadeira, a gente fez quase 150 marmitex. É bastante, cara. Pra primeira vez. Uhum, bastante coisa. Aí só tinha o meu carro e o carro do Bruno pra gente sair distribuindo. Puta, cara. Aí a gente foi nas comunidades, assim, rua de terra mesmo, cara. Coisa assim, lá na Beira Rio, não. Aquela que tem do outro lado ali. Favela da Paz. Favela da Paz. Tem a outra. Chácara Três Meninas. Chácara Três Meninas. Não foi, né? Foi na outra lá. Beira Rio. Cidade de Deus. Cidade de Deus, a gente foi na Cidade de Deus, Beira Rio, e teve mais uma outra que a gente foi. Cara, que veio 2 crianças, cara. Eu olhei assim, cara. Meu, acho que o menino tinha 4 anos e a menina tinha 3. Vieram os dois assim, cara, de mão dada, cara. De mão dada. Aí eu olhei assim, cara, aí já tava aquela fila, né? Porque o pessoal sai de dentro das suas casas. Era por volta de 9h30 da noite, né? E eu vi aqueles dois lá no cantinho, cara, assim, sabe, de mão dadas, assim. Daí eu falei, puta, eles não vão entrar na fila. E eu fiquei só observando, cara. E os dois de mão dada, cara, os dois menininhos de mão dada, né? Os irmãos. Aí eu não me aguentei, cara. Eu peguei lá 2 marmitex lá e tal, levei pra eles. Eu falei, vocês moram aonde? Nós moramos naquele barraco ali dentro, ali, lá no fundão lá. Que tem o rio, né? Passa o Tietê, né? Olha o Tietê ali, né? Sim. Passa o Tietê, eu falei, puta que pariu. Cara, eu comecei a chorar, velho. Comecei a chorar. Aí eu falei, puta merda, mano. Que situação, cara. É doído, né, Não, cara? Situação, cara. E a gente reclama da vida da gente às vezes. A gente reclama, né, tá num lugar, reclama daquela comida, reclama daquela bebida, sabe? E a gente não consegue ver assim, não quer enxergar. Não quer enxergar, essa é a verdade, né? Que tem pessoas que estão na situação não só de vulnerabilidade, Sim. mas pior do que isso, cara. Situação de miséria mesmo. Cara, na época da pandemia, teve uns amigos que chamou pra entregar umas cestas básicas também, uns marmitex, na época da pandemia que tava bem punk, né? Aí a gente foi ali perto do Aricanduva numa invasão que tinha. Aí a gente levando e tal, tudo mais. Aí tinha uma senhorinha, cara, tipo, devia ter seus 60 e poucos, quase 70 anos, idade da minha mãe. Aí ela chegou e tal, não conseguia nem levar. Aí na hora que a gente entrou no barraco dela, assim, cara, era chão de terra e tal, mas tudo assim, tudo meio organizadinho, tudo bonitinho, assim. Mas, tipo assim, ela falou assim, filho, não tinha nada pra comer. Não tinha nada, vocês estão chegando aqui agora e o que eu vou comer vai ser isso que vocês estão trazendo. Né? Então, tipo assim, cara, o psicológico pra aguentar também é punk, né, cara? Porque é muito difícil, cara, é muito difícil. Aí, às vezes, a gente se vê e não se depara que a miséria, ela enlouquece as pessoas também, né? Imagina você não saber se você vai conseguir se alimentar, não saber nada, você não saber o que pode acontecer. É bem, é um bem foda, trabalho, trabalho de formiguinha, né, Robson? O trabalho é de formiguinha, não é feito assim de uma hora pra outra. Porque é muita gente também, né, cara, precisando. É muita o nosso gente, presidente, né? através, quando ele assumiu a presidência do Instituto, né, que o Instituto ICANN nasceu da música, né? Ele participou de uma aula de música, né, do nosso mestre aí, Márcio, né? E foi e era só música. Aí o Márcio, né, não conseguiu levar muito pra frente, assim, aí deixou engavetado aí o Instituto e tal.
E o Bruno teve a ideia, foi, puta, eu vou transformar vou trazer esse instituto para fazer uma transformação, cara. Trazer para trabalhar com políticas públicas. E graças a Deus até hoje vem dando certo, né? E aí ele começou a formar o time. Começou com o projeto Remexa, assim, que foi um dos primeiros projetos que a gente teve. Aí o sonho dele era ter, né, esse projeto de artes marciais, né? E aí foi onde nasceu o Dojo, né? Ele já vem fazendo esse trabalho nessa luta aí há 7 anos. 7 anos que ele está O Ican. O Ican tem 7 anos. O Bruno. O Ican tem quanto tempo? A Ican ela nasceu em 2006. Ah, já tem uma caminhada já, quase 20 anos, né? Nasceu em 2006. Tem algum auxílio do governo, assim, ou de algum político, ou vocês só dentro dos projetos a gente trabalha através de emenda parlamentar, né? Então a gente tem essa parceria com o poder público, né? A gente faz a parceria com algum parlamentar que queira, né, que se interesse assim pelo nosso projeto, né? A gente apresenta para ele e através de recursos, né, que venham do governo, a gente consegue manter o projeto. Uma ONG também. Sim. Uma ONG, dentro da ONG, né? Tem esse diferencial da ONG, né? Qual que é a diferença? Não, assim, a ONG, ela não recebe ajuda, ela recebe todo tipo de ajuda, seja do governo, seja privado. Entendeu? Mas ela não, assim, na minha visão, as ONGs, elas não, assim, declaram publicamente que recebem ajuda do governo, né? Eu não vejo nenhuma ONG aí falar que recebeu ajuda do governo federal de X valor, né, através... Porque não recebe, não pode. Ah, não pode? Não pode. Agora, quando você faz uma ONG, monta uma ONG para trabalhar através de políticas públicas, você está colocando aquele político ali para trabalhar. Você está apresentando projeto que o nosso governo já deveria trazer isso para a gente. Então, basicamente, o projeto. O projeto é cobrar o político fazer o que ele deveria fazer. Colocar para trabalhar. É exercer a função que nós todos, como cidadãos, deveria fazer. Falar assim, ó, você tá. Não é a gente que trabalha para vocês, é vocês que trabalham pra gente. Exato. Né? Ali, ó, mostrar para onde está indo o nosso imposto. Exatamente. Por que tá indo só para limpar o Rio Pinheiros? Né? Por quê, né? Por quê? Por que não tá indo na área da saúde? Por que não tá indo na área da segurança? Na educação. Da área de segurança que eu digo, não só a segurança corretiva, vamos dizer assim. Não, a segurança alimentar, a segurança nas escolas. Social, exatamente, segurança social. Segurança social. Então é uma cobrança, né? É uma forma ali de fazer com que o que a gente dá para eles retorne, né? E através dentro desses projetos, né, a gente consegue trazer de volta uma pequena parte, né? Que a gente é uma areia, um grãozinho de areia desse grande oceano. Mas esse pequeno grão de areia é importante para alguém, não é? Já faz a diferença. Né? Faz a diferença na vida de alguém, não faz? É verdade. Se faz a vida de uma pessoa, né? Pode falar, André, pode falar, tá? Acho que é a minha vez de falar. Quando eu conheci o Ican, né? O André tá aqui assim, ó. É minha vez de falar. Eu conheci o Ican, né? O Bruno Matos, que é o presidente do Ican. A gente se conheceu ali no momento um momento difícil, eu acho, um momento muito delicado. Foi o momento da pandemia. Eu me formei como assistente social em 2019 e chegou a pandemia. Eu me lembro que eu peguei o diploma, eu acho que no dia 3 de março de 2020 ali. E a pandemia já chegou no mês de março mesmo de 2020, começou a pegar, né? Então praticamente eu não consegui entrar como assistente social nesse momento. Então eu passei a fazer um trabalho assistencialista, né, que é diferente, o trabalho assistencialista do serviço social. Só abrir um parênteses aqui, né? Assistencialismo, de maneira resumida, é doação, é um trabalho de caridade, né? E o serviço social, ele trabalha na defesa dos direitos. Por exemplo, essa questão de entregar a marmita é um assistencialismo. Agora, o trabalho do Ican em relação ao projetos sociais, já entra o serviço social, que é a minha função lá. Já não é um trabalho assistencialista. Então, voltando aqui, eu fazia um trabalho assistencialista dentro da comunidade. Foi aí que eu conheci o Bruno, ali na época da pandemia. A gente se encontrou ali, eu lembro até hoje, de frente a um esgoto a céu aberto.
que as pessoas chamam do Rio Tietê, mas não é mais um rio porque não tem vida, na verdade. Qual comunidade lá do Pantanal? Jardim Pantanal. Comunidade Jardim Pantanal, extremo leste ali do bairro do distrito Jardim Helena, né? Que agora é conhecido como distrito. Atrás da linha do trem ali, atrás né? da linha do... Perto da Nitroquímica de São Miguel. Lá pra trás. É onde tinha umas reportagens quando chove, dava bastante problema, é lá mesmo né? que a gente mora. É de lá mesmo que a gente é. Então eu encontrei o Bruno ali, de frente a esse esgoto. Eu estava trabalhando numa ação social na distribuição de cestas básicas. Foi aí onde o Bruno chegou e a gente se conheceu ali. Foi um dos momentos que eu me lembro que a gente se conheceu assim. Um momento difícil, né? Onde as pessoas ali estavam desempregadas, desesperadas. O auxílio o Auxílio Brasil, né, que na época foi liberado, ainda não tinha sido liberado nessa época. Então a gente estava ali buscando ajuda, forças, né, com os governantes, lugares que poderiam doar, e a gente estava doando cestas básicas ali. Foi um momento muito difícil. Vi várias pessoas desmaiando ali na fila de fome, as pessoas desesperadas, né, e foi daí que eu conheci ele. Ele também já fazia esse trabalho, de um trabalho de doação, esses tipos de coisa. E ele me convidou para participar da ICAM, eu aceitei, e desde então a gente vem trabalhando junto nessa caminhada, né? Começamos em um trabalho voluntário, o Cláudio vai falar aqui no decorrer do programa, mas hoje esse trabalho voluntário se tornou um trabalho que gera empregos. Então é o passo a passo, né? A gente tem uma história, né? A gente não veio do nada, né? O ICAM, ele não surgiu do nada, ele tem uma história. A gente eu sei que agora é um momento que muitas pessoas, elas aparecem, né, através dos status que faz. Quando eu tinha uns 6, 7 anos, que era uma comunidade muito carente, e uma das primeiros locais que foram lá, que davam, não era nem cesta básica nessa época, era sopão. Vinha uma perua da LBV, acho que vocês conhecem, a LBV é um lugar é uma associação muito responsável, né, e ela trabalhava com sopão. Então a sopa vinha da perua e a gente vinha com as panelas ali e pegava o sopão. Eu me lembro disso, jamais eu vou me esquecer, né, desse momento. E aquela sopa era o alimento das famílias ali. Hoje a comunidade, ela cresceu bastante. Graças a Deus, a comunidade, assim, ela está sendo assistida, né? Ainda há muita dificuldade, assim, há muito. Mas naquele tempo era bem pior. Ainda há enchente, sim. A gente trabalha lá na frente lá das enchentes também. Várias ações sociais. O nosso extremo leste é muito carente. E é porque a gente vê muito, por exemplo, agora a gente consegue ver no sul que está tendo essas grandes chuvas, grandes enchentes, tal, toda a comoção que está tendo, mas muitas vezes acontece do nosso lado aqui, né? Há quantos anos que no Pantanal tem esse problema? Mais de 30 anos. Eu moro lá já há 30 anos. Eu moro há 30 anos lá e já acontece... Quando eu sou um dos moradores lá mais antigos, né, do bairro, eu me lembro que para uma pessoa passar, a outra tinha que vir, porque era só as estradinhas. Hoje lá virou uma cidade, tem de tudo lá dentro. Você, né, se alimentava do sopão também? Do sopão. Eu, minha família e as famílias da comunidade ali. É muito para ver a importância que tem essas questões, né? Me ajudou bastante. Porque, por exemplo, você se alimentava do sopão, então se a gente for pegar para ver na periferia de São Paulo, na favela de São Paulo ou de qualquer outro lugar, qual que é a probabilidade de uma criança que estava passando necessidade ali conseguir estudar, conseguir trazer algum retorno? Eu vou dar um exemplo aqui, Robson, eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo. Eu não tenho vergonha de falar quando eu vou assim, sou convidado. Se você fazer qualquer pergunta aqui e eu não souber responder, eu pesquiso. Eu falo, dá um minutinho que eu vou ver aqui no Google. Porque eu estudei numa escola pública, cara. Minha escola, ela foi considerada durante vários anos como uma das piores escolas de São Paulo. Eu não aprendi muito. Eu tinha um momento da minha vida assim, eu tinha que trabalhar e ir para a escola. Eu chegava na escola, eu estava dormindo, cansado, cara. Aí um dia eu fui fazer a prova da FUVEST. Quando eu cheguei lá, eu fui fazer num bairro nobre, cara. Aí eu sentei do lado de duas pessoas que tinham condições. Você se sente até meio que deslocado. Aí eu vi essas duas pessoas conversando. Aqui, esses né? dois jovens conversando. Aí o cara, um falando pro outro, né? Nossa, eu viajei pra Madrid. Aí o cara, não, eu fui pra Disney. Eu mal ia no Brás, mano. Né? A minha vida eu tinha que estudar, trabalhar de manhã e ir pra escola à noite cansado. Os caras estudavam na escola particular, ar-condicionado. Era incomparável a minha vida com a dele. Mesmo que me dessem 70% das cotas, eu não ia conseguir, mano. Porque a nossa realidade foi totalmente diferente. E o pior é que esses filha da puta vai pegar a vaga pública.
Os caras têm dinheiro pra pagar uma faculdade boa, mas os caras vão pegar na vaga pública lá, onde era pra quem não tem condição. Quem não tem condições. Aí faz uma prova infernal dessa Que ninguém passa. Uma prova infernal dessa do Enem, que não é Ninguém feita passa. pro ensino público, né? Pra falar assim, não, olha aqui, ó, estamos dando oportunidade. Um cacete. Não, O cara mano. não consegue. E não é oportunidade. E não é oportunidade, é obrigação. Essa parada tá lá na legislação, tá lá na Constituição Federal. Todo mundo tem direito. E a gente não tem esse direito. Esse direito é negado. É pra negado, grande porque você parte. vai ter que trabalhar ou Né? estudar, né? Descaradamente. E descaradamente. Descaradamente. Aí vem alguém, um infeliz, e fala assim: ah, você não conseguiu porque você não estudou. Você não teve mérito, meritocracia. Vamos parar de romantizar essa parada de estudar 20 horas por dia, que essa parada não existe, mano. Não existe. E estudar de barriga vazia também não é fácil, não, viu? Dentro disso que você está falando, Robson, eu queria até comentar uma situação que eu vivi na ICANN, que mexeu muito comigo, que eu chorei. A maioria das crianças que fazem parte do projeto se encontram numa situação de vulnerabilidade social. Mas tem uns casos específicos, né? E eu cheguei esses tempos aí lá na ICANN e tinha um menino lá treinando e tal. E o Bruno, que é o gestor lá, ele havia comentado de um caso de uma criança que ele tinha retirado das ruas. Foi assim que ele falou para mim. Pri, tinha um menino lá, eu retirei ele das ruas, falei, você vai fazer o projeto agora. Lá na ICANN, o projeto de judô são 2 horários. São das 18 às 19h30 e das 9h30 às 21h30, né? Então, as crianças treinam um horário. É 1h30 treinando. Essa criança treina os 2 horários. E ele tinha comentado isso comigo. Mas eu não sabia a história dessa criança. E no dia que eu cheguei lá na ICANN, porque eu ia fazer uma dinâmica com eles ali, dentro da pedagogia, uma das meninas que fazem parte lá do projeto, a Paulinha, ela olhou assim para mim, viu que eu estava olhando para o menino, né? E ela falou assim, nossa, Pri, esse menino tem uma história tão bonita. Aí eu falei, Aí ela falou assim, então, ele trabalhava no tráfico. E eu falei, como? Ela falou assim, o Bruno te contou que tirou o menino... Tem 13 anos, é isso? Não, acho que tem menos, não é? Nossa. Você sabe quem eu tô falando, né? Uns 12, eu acho. Nossa. E ele, assim, detalhe, né? A família dele, os irmãos, também trabalham. Então, assim, a família já era totalmente desestruturada. Aquele trabalho já fazia parte ali da realidade deles e foi normalizado, né? E o Bruno, quando viu aquela situação, ele falou, não, preciso fazer alguma coisa, né? Como você tinha falado, assim, não, esse pouquinho, esse trabalho de formiguinha transforma a vida de alguém. E transforma, porque esse menino, ele é o único que é autorizado a treinar nos 2 horários. Ele vai para a escola, porque, como os meninos mesmo falou aqui, para você fazer parte lá da ICANN, os professores, o pessoal também se preocupa com a questão da educação, como você está indo à escola, você está frequentando, né? Então, ele vai para a escola e depois ele treina lá. E nós tivemos no encontro com os pais, né? Que tem todo mês, né? Que ele estava falando, fortalecimento dos vínculos, da família estar presente ali para participar junto com a criança. E um familiar desse menino estava presente. Eu acho que era a mãe, se eu não me engano, no dia que eu fui de palhaça, inclusive. E aí eu fiquei observando, né? Ele com a mãe. Você já percebia, assim, uma criança totalmente diferente, sabe? E quando a Paulinha falou para mim, não, Pri, ele trabalhava lá no tráfico e tal, né? E agora ele está aqui. Então, ele treina os 2 horários, ele vai para casa, ele dorme. Houve uma conversa com os familiares, então ele não trabalha mais no tráfico, né? Então, que condições que essa criança... Qual o futuro dessa criança? Qual seria o futuro dessa criança, né? Se não tivesse tido essa intervenção. Sim. Né? Então, o ICANN tem uma importância muito grande lá no nosso bairro, como o Cláudio mesmo falou. Visamos correr atrás e lutar por políticas públicas, né? Porque pagamos os nossos impostos e precisa ser investido, né? Em melhorias para a comunidade. E quando eu cheguei na Macarronada Solidária e comecei a ver a estrutura, todos os projetos que tem, e os projetos que o Bruno ainda sonha, né?
Cara, a gente começou, né? Eu comecei com o Bruno assim, a gente era uma equipe muito pequena. Tava eu, o Bruno, a Paula que já estava mais tempo do que todos nós aqui. Né? Ela é uma das coordenadoras, né, do Instituto. E tipo assim, eu quando eu olhei assim a proposta que o Bruno fez pra mim, falei, cara, esse cara tá sonhando. Tá doidão. Tá, não, tem que ver o que ele cheirou aí, porque eu não sei se eu consigo encarar isso não, cara. Entrar dentro da comunidade aí, caralho. O que me espera ali, né? O que me espera, eu fiquei meio assim, cara. Mas, que nem ele tava falando desse aluno, né? Na sexta-feira a gente tava tendo uma reunião, né, com os 6, né? Os professores, o Danilo, o Léo, né, e a Mari. E eu acredito que seja ele. Tem um aluno lá que se tornou um dos melhores. E, é ele se eu não mesmo. me engano, foi é ele. ele mesmo, a Paulinha comentou. Né? E a gente vai inscrever ele na Federação Paulista de judô. Ele orienta as crianças que chegam novas no projeto, né? E é uma criança que, se não tivesse tido essa intervenção, a gente sabe que futuro, né? Sim. Ele ali trabalhando no tráfico, menor, né, de idade, não ia bem nos estudos, né, André? Porque não tem como. A transformação é imensa. E a gente julgar é muito fácil, né? Falar assim, lá, aquele nóia, aquele moleque, baraná. Mas muitas vezes a gente acaba não entendendo que aquele é a vida que ele tem. Sim. E sejamos muito sinceros, né? Se não fosse esse tipo de intervenção, qual que é a probabilidade dele conseguir um emprego bom? Dele ser morto na adolescência também, né? Mas, talvez não chegaria à maioridade. Qual seria a maior probabilidade? Ser morto antes da maioridade ou conseguir um emprego bom? Um emprego digno. Né? Opção, então assim, aí quando a pessoa vê um moleque de 10, 11 anos, vê lá que quem tem o tênis legalzinho, quem anda de moto, quem sai com a menininha e tal, tudo mais, é o pessoal do tráfico, é o pessoal do assalto, enfim, é o pessoal da criminalidade, vamos dizer dessa forma. Então pra ele aquilo ali é comum, é normal, né? E aquilo é a referência que ele tem, né? E igual uma vez, eu acho que o Mano Brown falou assim, e essa pessoa ela é leal aos amigos dela. Né? A lealdade existe ali. Existe. Sim. Né? Existe. Aí quando vem alguém e fala assim, abraça, fala assim, tem outro caminho. Porque às vezes a pessoa nunca nem visualizou esse outro caminho. E você tocou num ponto importante, lealdade. Lealdade. É raro, tá se tornando raro. Porque nem todo mundo quer abraçar uma causa nobre. Né? E quando a gente, né, que nem os trabalhos que a gente está fazendo, os eventos, os projetos, tudo, chama a atenção. Né? Chama a atenção do pessoal. Não, a minha palavra. Chama a atenção do pessoal. Então o pessoal tem os oportunistas que vêm te procurar. Sempre, né? Vem te procurar. E você, esse negócio é assim, eu dou graças a Deus assim que às vezes Deus dá o dom pra gente, né, ter a percepção de conseguir enxergar esse tipo de coisa. Sabe? Porque lá ele ajuda hoje. Quando é amanhã, não vai querer ajudar mais. Ele quer puxar pra ele, né? O que vai ser benéfico pra ele tá ok. O que é do outro ali, né? E a gente, assim, acaba, né? Vou dizer assim, temos que ser benevolentes, né? Então a gente não pode levar também tudo a ferro e fogo. A gente tem que entender, né? Cada um, né? E que muitas vezes também a pessoa ela quer vir pra se promover. Exato. Né? Sim. E também vamos saber aproveitar isso, né? Verdade. Tem que saber aproveitar também essas oportunidades. Quer se promover? Tá bom, vamos promover, mas vamos ajudar a fulana ali, ó. Eu vivi uma experiência no Fórum Especial da Vale da Infância e da Juventude, aqui no Brás. E como funciona o Fórum da Infância e da Juventude ali no Brás? As crianças que estavam privadas, né, de liberdade, crianças e adolescentes, melhor dizendo, adolescentes, né, que estavam privadas de liberdades na Fundação Casa, né, antiga FEBEM. Hoje a gente tem o nome Fundação Casa, né? E essas crianças que estavam para alcançar a liberdade, né? Elas passavam ali pelo fórum e havia uma escuta social. E eu vivi essa experiência lá, né? Então, através das entrevistas sociais que aconteciam naquele local tanto com a família e também com o adolescente que estava ali privado de liberdade, algo que eu percebi em comum na vida daqueles adolescentes
é que nenhum tinha participado de um projeto social, cara. Eu participei ali, acho que foi 1 ano, eu acho, essa experiência foi uma experiência de 1 ano. E eu acompanhei vários adolescentes que estavam privados de liberdade e todos aqueles foi algo em comum, assim. Nenhum tinha participado de um projeto social. Né? E eu falei, nossa, como pode, né? E como deu o exemplo aqui, um projeto social ele pode salvar uma vida. Sim, e desculpa. E por quê? Igual você deu o exemplo aqui, né? Qual que é a opção hoje pro jovem dentro de uma comunidade? É o Lava Rápido, cara. Uhum. E o Lava Rápido, você trabalha o dia todo no Lava Rápido no sol para ganhar R$25, cara. E o tráfico te oferece 100, R$150. Numa noite. Uma noite. E o consumo, ele engana, né? Ele nos engana. Então é difícil você participar de um baile funk com R$25. Usando uma camiseta comum, né? Andando a pé. Sem então, tênis. Isso, o consumo, né? Ele engana o jovem. E o projeto social, ele vem nessa contramão. É o que a gente estava falando aqui, salvou a vida desse garoto. Não é apenas um projeto, não é apenas uma luta, não é apenas o futebol. A gente não está aqui para atrapalhar o trabalho do traficante. Desculpa cortar sua fala, né? A gente está aqui para isso. Mas a gente está para mostrar uma outra opção. E através do esporte a gente mostra. A gente fala, ó, você não precisa consumir tudo isso. Você pode ter uma oportunidade além disso. Por exemplo, o trabalho que a gente faz. Essa fica mais na minha questão como assistente social. Porque é para jovens do dojo de 6 a 16 anos. 16, 17. Quando vai chegando esse período, eu faço um trabalho à parte, vou vendo onde eles podem trabalhar como jovem aprendiz. Não é que ele saiu do projeto, ele está na rua. Não, ele vai sair de lá encaminhado. Ele vai sair de lá como um jovem aprendiz. O adolescente já começa a enxergar uma direção. Né? A gente vai dando a direção. Uma luz, né? A gente vai dando direção. Será que não é interessante fazer um curso em tal instituição? Será que se você fazer esse caminho... Então, é uma coisa particular de cada um. Mas ele vai sair dali encaminhado. Não vai ser só... Terminou o projeto, está na rua. Não, ele vai sair de lá com o objetivo. A luta, o esporte é apenas o segundo passo, né? Ele vai ter que ser... Não é aquela pressão. Vai ter que ser um lutador, não. Aquilo é uma válvula de escape, né? Uma válvula de escape. Né? E antes que alguns haters comecem a falar assim, o moleque da quebrada também tem o direito de ter um tênis, ele tem o direito de querer ter uma coisa bacana. Porque eles falam assim, mas também quer tênis? Sim, os Playboy não tem. De onde que vem isso do Playboy? A mesma roupa que eu visto, ele também tem direito. Exato. Tem direito. Não quer tirar o direito dos outros, quer que todo mundo deixe os mesmos direitos. Que possa comprar um tênis, que possa comprar uma camiseta, possa comprar 1 quilo de carne para a família poder comer de verdade ali um alimento saudável também. A nossa inclusão na sociedade é que ela seja uma sociedade igualitária para todos. Que todo mundo esteja os mesmos direitos, as mesmas oportunidades. E a gente vai mostrar, tem a equidade, perfeito. A gente vai mostrar um caminho certo, né? Um caminho de uma maneira certa, né? De que ele pode estudar, ele pode trabalhar, ele pode conquistar aquilo também, de uma maneira honesta. E imagina, igual esse menino que vocês falaram que saiu do tráfico e é um dos melhores nas artes marciais. Melhores alunos. Vai entrar tentar inscrição no Paulista. Na Federação. Paulista de certo? Judô. Agora, cara, imagina esse moleque voando, chegando lá na frente daqui uns 5 anos, ganhando uma medalha olímpica, falando assim, eu saí dali, De um projeto. Tá ligado? E olha o tanto de talento que a gente tem na quebrada, olha o tanto de talento que a gente tem perdido aí. Cara, quantas e quantas vezes a gente vê a galera falar assim, eu participei de um projeto X, foi ali que eu entrei na ginástica, foi ali que eu entrei na luta, foi ali que eu entrei no não sei o quê. Muitos projetos sociais, né? Porque matéria-prima a gente tem, cara. Falta um pouquinho de boa vontade desses senhores que e a gente, se acham deuses, né? Assim, a gente até agora falamos de um projeto, né, dentro do Instituto ICAM. Né? Temos mais 2 projetos aí que... Antes de falar desses 2 projetos, eu só posso fazer uma pergunta pra ti, porque senão vai fugir muito e eu vou esquecer totalmente. É muito comum, na verdade é mais comum a gente ver palhaço homem. É verdade. Não é? Não é. Como que é ser uma palhaça? Né? Uma palhaça mulher. Você vê diferença nisso, assim, na receptividade? Porque assim... Eu vou ser muito sincero, eu não lembro eu não tenho recordação de um palhaço, de uma palhaça, de uma palhaça mulher. Da minha época. Da Mafalda? Vovó Mafalda. Cara, vovó... Esqueço, cara.
O Bozo. Mas o Bozo não é... O Bozo é O homem. Bozo É, o Bozo é o Bozo homem. é homem, né? É. Não é? A vovó Mafalda também é. A vovó vovó Mafalda. Ai, Você gente. tá vendo? Olha aí. Tá vendo? Nem o palhaço que era mulher não era Aí, ó. mulher. É difícil. E assim, como que é ser uma palhaça e como foi assim, puta, vou virar palhaça? Primeiro que foi uma desconstrução. Porque pra gente ser palhaço, você tem que derrubar vários tabus. Tipo, será que eu sou engraçada? Será que as pessoas vão rir de mim, né? Eu comecei com a palhaçaria, assim, eu sempre achei muito bonito, sempre admirei o trabalho dos Doutores da Alegria, né? Sempre assisti, né, pelas mídias e achei achava muito lindo. E aí eu conheci em 2015 o Samir, que é um menino que na época tinha 1 ano e 8 meses e tinha leucemia. E aí a minha cunhada comentou que ele precisava de muita doação de sangue. E eu sempre tive vontade de doar sangue, mas eu tenho muito medo de agulha. Até hoje eu tenho medo de mas agulha. peraí. No braço tem uns desenhos aí, né? Então, meio contraditório, mas eu sempre tive muito medo. Mas a causa era nobre. E aí eu falei, poxa, eu vou doar sangue. Aí cheguei lá no Nossa Camargo para doar sangue, falei com as enfermeiras, o Samir era muito conhecido, super boazinhas, eu fechei o olho, doei o sangue lá. E eu comecei a fazer a campanha de doação de sangue, né? Em prol dessa criança. E aí, eu, consequentemente, entrei nesse universo, né? Do câncer, né? Da luta contra o câncer infantil. Eu comecei a fazer visita com uma ONG, na época era Doe Vida, ficava aqui na Vila Curuçá. Eu comecei a fazer umas visitas voluntárias, onde uma vez por mês fazia um café da manhã para as crianças que ficam no Tuca, que é a ala do câncer ali dentro do Santa Marcelina de Itaquera. E eu fui só para ajudar no café da manhã. E aí eu vi muitas crianças, né, às vezes correndo como uma criança normal, e às vezes paradinho, sentadinho assim, aí abatia um pouco. E aí eu lembrei do Doutores da Alegria e tal, mas eu falei, loucura da minha cabeça. Nada a ver isso aí, meu. Mas aí um belo dia eu pintei um nariz vermelho. Pintei de batom assim o nariz, pus uma boca vermelha assim, fiz um rabo de cavalo assim com esse dread. Falei, bom, o dread já é meio exótico, né? Não tinha chapéu ainda, né? Nada disso, assim. Chapéu. Foi uma Tem um construção. chapéu. do meu Tem um Clau. chapéu? Tem uma construção do Clau. Vai evoluindo. E aí eu Clau é o fui nome do palhaço. Clau é o Isso, palhaço, é. é. Aí eu fui pra lá. Aí cheguei lá, oi! Aí as crianças. Tipo, e aí? Você tá com, né? Mas aí eu fiquei conversando com elas e tal. E eu falei, pô, eu preciso aprender a fazer alguma coisa assim, né? E tal. E na igreja que eu faço parte, tem um ministério de Clau. Porque tem a capelania, né? Eu também fiz o curso de capelania. Tem a capelania, as visitas nos hospitais. E tem aqueles que se vestem de palhaço, mas faz um curso mesmo de palhaçaria dentro da igreja. E aí eu falei, pô, bacana, é uma oportunidade. Aí eu fiz esse curso de Clau. E foi nesse curso que a gente começa a se desconstruir e começa a resgatar a nossa criança interior. Então, a gente, nesse curso, começou a fazer cambalhota, aqueles que sabiam, né? Cambalhota, né? Caretas, olha que loucura. Caretas, a gente precisa fazer caretas na frente do espelho ou na frente do outro, e vai vendo as reações, e ali a gente vai realmente se desconstruindo, né? E aí eu fui aprendendo algumas coisas, e eu falei, bom, legal. Aí fui pro hospital novamente, mas aí eu coloquei na cabeça que eu tinha que fazer alguma coisa manual. Os palhaços fazem muito malabarismos, né? Mágica. Eu tentei, não deu certo, né? Eu pensei que era puxar um negócio de mágica aqui. Não deu certo. Ela levantou pra tirar, vai puxar um baralho. Eu ainda comprei um kit de mágico, assim, no Armarinhos Fernando. Aquele do propaganda. dedão lá aqui assim, ó. Você tenta Propaganda. ainda, né, Pri? Você tenta ainda, né? É. Aquela do lencinho. Tudo, é assim, mas não deu muito certo. Aí eu falei, pô, e agora? E aí eu pensei na escultura de balão.
E aí eu comprei uma bomba, comprei um pacote de balão palito, fiquei a madrugada toda, enche história. Aprendi a fazer escultura de balão. E aí eu comecei a ir para os hospitais, né, caracterizada. Nos hospitais a gente precisa usar uma maquiagem mais leve, porque muitos adultos têm medo de palhaço, né? E as crianças estão ali naquela situação, tomando a medicação, e aí você chega com aquela bocona vermelha, aquele todo muito exagerado, também não é bacana. Então, tudo isso eu aprendi no curso. Aí eu fiz uma maquiagem mais leve e tal. E eu comecei a fazer as esculturas de balão. E ali foi entretendo as crianças. Então, aí eu comecei a fazer também a dança da cadeira, aquelas brincadeiras que a gente fazia na nossa época, aí você né? foi gostando, foi se familiarizando. E aí a gente vai se soltando. E você vai se descobrindo, né? E a gente começa a soltar uma piadinha, faz uma palhaçada, sabe? Tipo, puxa a mão, você traz de volta. Coisa simples, né? E aí eu comecei a fazer. Fiz o GRAC, fiz o aquele Mac Dia Feliz, eu fazia. Comecei a fazer em abrigos também. O voluntariado em abrigos, vestida de palhaça. A gente fazia também na igreja, né? Essas abordagens também, como ele falou, a marmita de rua, a marmitex que é entregue nas ruas, né? Para as pessoas que estão, às vezes, em situação de rua, até mesmo nas comunidades mesmo nessa ação. Às vezes a gente também vai de palhaço, né? Para quebrar o gelo, para animar os adultos, dão risadas também. Sim, coisas, e merecem, né? também, né? Tem que deixar eles humanizados também, muito, né? Muito. E lá na ICAM, no dia que teve esse evento com as famílias, né? Foi feito um café da manhã, né, André? Sim. É muito legal. Faz uma recepção, um acolhimento mesmo, né? Para fortalecer os vínculos. E aí eu cheguei lá de palhaça. E aí, como que você chega, né? Aí eu cheguei com a desculpa que ali tinha um rango de graça, que falaram para mim que era de graça e eu queria comer. Então eu já cheguei, aqui que é comida de graça? Foi na reunião do Projeto Acage, né? As pessoas olhando assim, eu falei, aí as crianças olhou, não, mas eu tô com fome, ai meu bucho, aí põe o bucho pra frente, né? E ali os adultos vão dando risada. Me chamar pra brincadeira. Falou, olha, só barriguinha. Você não tá com fome não, né? Falei, meu Deus do céu. E é muito legal, assim. E a gente vai evoluindo, né? Vai evoluindo. Cara, eu não me acho mega engraçada, mas a gente tenta, né? É porque eu acho a parte da graça, do engraçado, acho que é a parte mais difícil. A gente fez teatro por um tempo, né, Adriano? A parte mais difícil eu acho que é essa do humor, a parte de você tentar ser engraçado. É muito difícil. É muito difícil. E tem gente que já é engraçada de nascença, e assim, tem gente né? que acha que é. E tem gente que... Não, a minha fisionomia, eu sou um cara sério. Né, mas pelo que eu fiquei sabendo nos bastidores aqui, né? O fanfarrão? Fiquei sabendo de um fanfarrão aí. O pessoal fala. Mas por que fanfarrão? Eu não sei, porque às vezes eu faço pergunta assim pra tentar, assim, descontrair a pessoa. Conta do Homem-Aranha? Conta do Homem-Aranha? Não, do Homem-Aranha não. Ah, não, conta do Homem-Aranha, porque o do Homem-Aranha foi a maior fanfarrice que você já fez. Aí, ó. Não, E é engraçado. Tá ficando vermelho? Tá sabendo, André? de casal. Ai, o André não sabe. Tá ficando vermelho? Então, conte pro André. Ninguém tá Conta vendo. pro André. Fica na paz, ninguém tá vendo. Na semana passada a gente tava num jantar, né? Que a gente foi convidado. Conta pertinho, assim, pra todo mundo E o ouvir. pessoal lá, né? Tava todo mundo tenso, sabe? Tinha político junto e tudo e tal. Né? Aí tava o pessoal lá, os amigos nossos, tudo lá. Né? E eu vi ali aquele pessoal meio tenso, ninguém dava risada de nada e tal, não sei o que. Eu falei, cara, eu vou contar uma história de vida aqui, coisa rápida, né? Uma aventura que eu tive no início do relacionamento com a minha companheira, né? Cara, eu tenho fotos. Foda. Eu tenho fotos. Interessante. Eu tenho. Não, ó, hoje não que eu seja magro, né? Mas na época eu acho que eu pesava uns 105 quilos, 110 quilos quase. Né? Hoje estou nos meus 85, 84. E ela tinha uma fantasia, assim. Não, eu quis propor uma fantasia para ela. Não foi bem assim a história. Na Conta. noite, Entre quatro paredes. Entre quatro paredes ali e tal. Uma reconciliação e tudo e tal. Observação, uma reconciliação. Tal.
Início de namoro e tudo, né? Tudo muito lindo, né? Não, eu me fantasiei de Homem-Aranha. Quem nunca? Quem nunca? Me fantasiei de Homem-Aranha e quis fazer, né, uma apresentação, A né? performance ali. Jogar as teinhas lá e tal. Não, eu Robson, sei mas que assim, eles não Cláudio, acreditaram. a esposa, para apimentar a relação, pediu para ele realizar uma fantasia. Não era para ele ir fantasiado, gente. Vocês não estão entendendo. Mas foi o que veio na cabeça. Ele teve sentido Não. literal, né? Então, pô? ela falou assim, eu gosto de vamos herói, eu gosto de fazer assistir uma anime. fantasia. Ela não disse, amor, se fantasia de Homem-Aranha, porque não foi isso. E aí ele falou assim, vou contar a história. Nós estávamos na mesa, ele falou, Pri, você me subestima, né? Eu sou um cara assim, eu gosto de umas coisas diferenciadas. Aí eu falei, não tô entendendo nada. Romantismo. Aí ele falou assim, não, porque eu me Último fantasiei de romântico. Homem-Aranha. Eu falei, como? Aí ele foi contar. Eu achei que a esposa tinha pedido pra ele ir de Homem-Aranha. Não, ele não entendeu. Ela pediu pra realizar uma fantasia e ele foi de Homem-Aranha. Foi. E aí, detalhe, além dele ir vestido de Homem-Aranha, ele Não tinha música. me levou um pendrive com música. Era a única música que eu gostava Aí eu de ouvir achei na que época. era Do a Homem-Aranha? trilha sonora Isso foi- do não era Homem-Aranha, do Homem-Aranha, mas não. era Mexe a Cadeira. Era do Vini. Do Vini? Mexe a cadeira. Mexe a cadeira. Da sala. Aí E eu fiquei imaginando o Gordinho, Cláudio baixinho, barrigudo. Mano do céu, deve ter numa... sido maravilhoso. E pra tirar essa fantasia, Você Cara, eu sei que ele rolou pendurou na janela. Ela não te largou? Você... Não. Rolou Não, muita ela riu. Risada, rolou muita risada. Ela riu umas meia hora seguida. Não, mas tá vendo? Deu Ele certo. disse que sim. Ele arrancou um Ele tá riso. falando que O sim. importante Mas você é que sabe, eu eu fiz sei. ela feliz. Exato. Eu tenho arrancou minhas risos. dúvidas. Tem coisa mais singela do que um riso Isso sincero. que foi mais Não, uma importante. crise de riso. Porque se o meu marido, amor, ó, você tá ouvindo? Se o meu marido me aparece vestido de Homem-Aranha... Mas existe coisa Não, mais ela singela, mais pediu. bela do que um Na hora, sorriso? Na hora ela pegou o celular. Opa, aí tá certo. Não, porque ele Amor, queria que todos os homens da mesa lá aderissem à ideia dele. de Homem-Aranha pra mim. E ele Aí falou o o quê? outro já, eu quero ser o Thor. Aí Não, já começou, né? já. Aí todo mundo se abre, todo É. mundo abre o coração, né? E só aproveitando esse espaço, eu vou defender o Cláudio. Olha aí. Você aí. também já Eu se vou vestiu de defender. Homem-Aranha? Não, nunca me vesti de Homem-Aranha porque eu não sou de herói assim, né? Eu não sou. Mas assim, meninas, mulheres, esse Ó. negócio de ficar só dando sinal assim, não rola. Ah, tem que ser mais Tem que ser específica, né? E tem que ser específico. Eu te defendo porque isso foi romântico. Olha, Cláudio, que nossa amiga maravilha. que tava do meu lado, ela até, não sei, parou de falar, não sei, ficou extasiada. Cara, você superou seus limites, você se propôs, né, a encarnar o personagem pra fazer sua companheira feliz. E o mais ainda, você teve coragem de falar isso em público. Mas, cara, a coragem é válida, é bacana. Não, tem que ter, a gente tem que ter essas experiências. Né? Claro, Tem que ter né? essas experiências. Tá tudo muito sério, né, cara? Tem que dar Dá um relax aí. umas presepadas, né? Uma não, risadinha. depende da presepada, né? Presepada, né? O coração já não permite mais, né? Tá? Não Falar vai que parar nem aqui não, né? Ó, todo mundo fala, ó, cuidado com seus 19%. Eu falei, porra, né? Você tem condição- 19% do funcionamento do coração, né? É, um lado, ventrículo esquerdo, né? Então, Não vai parar, né? não vai parar não, tá medicado e tudo. Não vou infartar aqui não, gente. Por Pode ficar favor. tranquilo. Por favor. Mas, cara, legal essa experiência. E agora vamos voltar pros projetos. Quais outros projetos que tem? Daqui a pouco vocês tem mais podre dele? Se tiver mais Tem, podre, Cláudio. pode ir pensando e pode falar. Ah, mas eu não posso contar algo. Ah, não. O quê? Né, Cláudio? Ah, Não tem não, cara. Tem não. Tem não. não. Tem não, gente. tem não. Se tiver, O André tá dando uma risadinha meio de Vai, lado André. ali, ó. Não, Quer falar um você podre do Cláudio, não? Não pode Não? não. Um homem não entrega o outro. Boa! Não acredito! Eu não acredito. Boa. Você tava caladinho o tempo todo pra soltar essa, André. Não pode. Um homem não entrega o outro. Tá vendo, gente? Tá comprovada a tese que a gente fala que o homem defende o outro. Lealdade. 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 É um dos maiores fatores mais importantes que a gente tem, assim, falando sério. né? Falando sério, agora ele tá falando bem sério. Falando sério. É, André, eu achei Mas que é você foda, era é diferente, André. Eu sou. Defendendo o Cláudio. Não, Eu Ele é consegui meu parceiro. arrancar o sorriso O do Cláudio é André, meu velho. parceiro. Olha lá. tá Ele é vendo? seu parceiro. Ele é meu parceiro. Ainda como Homem-Aranha, tem como ter raiva de um cara Não tem, desse não vestido tem, de né? É Homem-Aranha? inspiração pra gente. Boa. É uma inspiração.
Nossa, a equipe Khan inteira tá ouvindo isso. E o Cláudio inspirou você, né? Não, mas a minha companheira vai me Vestir de matar, Homem-Aranha. velho. Vai? Quando ela souber, eu vou falar pra ela. Ainda não falei, não. Pra gente? Eu vou. Mas agora Ela vai saber. Ela, vai saber. a gente faz questão de fazer um corte Rede dessa nacional, parte. O Cláudio contou que se vestiu de Homem-Aranha. Tem a fantasia ainda? Tenho aqui. Tem não. foto, Tem? quer ver? Eu quero! Não, tem 8 anos isso aí, pô. Ah, mas não guardou a fantasia por... Não dava, não, pô. Não dá. Ah, mas, pô, é aquela questão emotiva. Acho que hoje até dava, né? Um gordinho, sei lá. Né? Cláudio, É que a gente fez eu um vou evento. mostrar. A gente fez um. Isso me fez lembrar. Há 2 semanas atrás, a gente fez um evento lá na Zona Norte, lá. Jardim Peri, comunidade do Jardim Peri. A gente foi muito bem recepcionado. O Peri é do Gabriel Jesus, né? Do Gabriel Jesus. Né? É da comunidade que ele nasceu ali. Nasceu e cresceu ali. Né? Graças a Deus tá voando aí, né? Que tenham mais Gabriel Jesus por aí, né? Opa! Né? E a gente colocou lá para as crianças, né? Festa das crianças, né? A gente teve o mês de outubro aí que foi todos os finais de semana festa para as criançadas aí. E a gente colocou essa atração lá, né? Do Homem-Aranha e do Capitão América. Era né? você Homem-Aranha? Não, não era não. Não, eles Ai, estavam não, querendo me convidar para ser o... Aí aparece o Nhonho lá. Homem-Aranha, que na verdade a calça é só uma sunguinha aqui assim, né? A bagulho apertadinho. E aí me recordei desse episódio aí. Né? Coisa boa a gente não esquece, mano. Ah, jamais, jamais. É história pra contar. Você tem filhos? Tenho. Tem neto já? Não, ainda não. Mas vai vir um dia. Vai vir um Poxa, dia. Cláudio, você deu sorte, a minha eu bebê apaguei tem a 20 foto. anos, né? Então. Cláudio, Um você não dia. tem aí não a foto que eu apaguei. Ah, que triste. Oh, não. Você não tem? Não, eu não salvo essas coisas não. Pô. Isso aí tem que ficar só Mas na eu mente vou e no recuperar coração. no grupo e eu te mando. Por Cláudio. Eu faço favor, questão. por favor. Vocês querem que coloque na abertura? Porque assim, na abertura Eu do... acho bacana. Porque, assim, ó, eu gosto, acho é verdade. interessante. Eu já vou aproveitar e fazer a Vou cobrança pedir agora no aqui ar no mesmo, grupo, né? Na abertura dos programas, a gente coloca a foto dos convidados, né? Coloca Então, ele assim... de Homem-Aranha. Então, se vocês puderem enviar a foto de Homem-Aranha, ela vai ser parte da abertura do episódio de vocês. A gente vai ter... Não, ó, você deu até uma ideia, hein, Pri? Nossa, Dia mais 25 uma. agora de novembro. Ó, galera, ó. Isso é coisa séria. A gente vai ter a segunda macarronada beneficente. Né? Então a gente vai tentar aí fazer novamente aí, atingir a meta de fazer 1000 marmitex. E a gente vai, né, pedir o apoio aí, né, de toda a comunidade aí, de todos aí, né, principalmente da nossa equipe aí. E dá pra colocar aí um pessoal fantasiado. Pessoal, Já temos a Claudião foto tá preparada. falando aqui. Se conseguir bater a meta de 1000 marmitas, ele vai se vestir de Homem-Aranha. Pra entregar, hein, ó. Tá gravado, tá todo mundo vendo que ele falou isso, não foi? Não, e aí o que acontece? A gente Você pede vai se também vestir pra de Homem-Aranha? equipe se fantasiar, né? Isso Vem um de- mesmo. vem Eu um de tenho Hulk, foto da equipe o André aqui dá pra vir do quê, fantasiado, André? mas eu não tenho a sua. De nhonho. De nhonho? É válido, é Exato, exato. O importante é ser feliz, cara. O importante é ser exato. feliz. É. Ser feliz e levar alegria. Exato, exatamente, cara. Qual que é o problema de se vestir de Homem-Aranha? Qual que é o problema de se vestir de nhonho? Nenhum, cara, nenhum. Tem gente que se veste de Red Pill aí e ninguém fala nada. Imagina que bacana. Não, gente, não, mas falando sério, imagina o bacana que ia ser, mano. Você entrar dentro da comunidade lá, reunir aquela criançada lá e ainda dar Paguei. um prato de alimento ali. E não só a criançada. Cara, quando você chega num lugar desse, os adultos que já estão tão calejados também de muitas coisas que acontecem, tirar Verdade. um sorriso dessa galera aí, Sim. Verdade. entendeu? Tipo, bacana. é uma coisa um pouco diferente. É uma coisa diferente pra galera que recebe, né? Quebra o gelo. Quebra o né? gelo, Daquela- tipo assim, dá risada, dá aquela zoadinha, mas tá vendo aquela sinceridade, né? Um momento de distração também, cara, é bacana, bacana. Então, ó, teremos a Fotos. foto antiga do Homem-Aranha e o Homem-Aranha atual. Tem o multiverso do Homem-Aranha lá, não é? Verdade. O Homem-Aranha no multiverso, tá vendo? Tem várias etapas. Ele mais jovem, ele um pouquinho mais experiente. Eu vou até assistir esse desenho aí pra ver como é que tá os uniformes de agora, né? Mais atual, né? Ah, cara, eu não sei de dizer. Eu não sei. Eu não acompanhei. Assisti só. Na verdade, eu só assisti o primeiro Homem-Aranha só. Depois eu não acompanhei o restante, não. Cara, eu sou meio... nessa Chaves eu parte aí, assisti. eu sou meio...
não me considero meio crianção, mas eu gosto de desenho, eu gosto de anime. Não, cara, eu gosto de desenho, eu gosto de Pica-Pau, Chaves, Gosto né? de anime aí, principalmente dos animes aí que tem aí, os japoneses aí. Ah, não, cara, por exemplo, Naruto é anime, né? Naruto é anime. Cara, assim, Naruto eu acho até legal. Porra, tem 1000 episódios, mano. One Piece, Dá, né? Meu filho é mano. viciado em One Piece. E todo mundo fala desse One Piece aí. Meu filho é viciado. Mas tem 1000 e Mas a história é não é? bacana, mas é muitos episódios, mas a história é Mas bacana. imagina, cara, 1000 episódios. Quantos anos eu vou demorar pra assistir isso daí? Ele gosta. Eu tenho a minha companheira, ela gosta de assistir aquelas novelas que eu falo novela de 1000 capítulos, né? Que são as novelas turcas. Ah, mentira! A Mayara assistiu essas novelas turcas também. Meu Pelo Deus amor de do Deus, céu. cara, é uma eternidade, não acaba, meu. É 1000 capítulos, meu. Cara, E exatamente. tá contando a mesma história. Parece as novelas mexicanas aqui, assim, por exemplo. Marimar, Igualzinho. Maria Mercedes e igualzinho, Maria do Bairro, cara. que é uma sequência É de a mesma série, é a coisa. mesma coisa. Cara, São os eu mesmos. assisti 3 episódios, eu contei a novela inteirinha, do começo ao fim. É, a Mayara também, minha noiva, ela também assistia essas novelas turcas e, meu Deus do céu, é muito ruim. E é muito ruim. Pô, me perdoe, né? O pessoal Respeito que quem gosta, até conheço pessoas que gostam, Cláudio, né, você mas- não vai entrar em casa hoje. Porque você já falou aqui em rede nacional o que aconteceu. Né? Já contou a fantasia. E agora tá criticando a esposa. Não é criticando. Não é uma crítica. Não. Não é uma crítica, é um É um comentário. comentário. É um comentário. Cuidado. Ela reclama do que você assiste também, não reclama? Não deixa eu Não. assistir meus animes, então. Então tá. Todo direito de. Aí né? vai se fantasiar o próximo evento de anime. Já. E vamos lá, então. Além dessa questão de entrega de cesta, entrega de marmitex, tal, tudo mais. Feira Solidária também, a gente. O que vem a ser a Feira Solidária? Feira Solidária, né, a gente conseguiu uma parceria aí com outros institutos, né, outras ONGs também. Já fizemos 2, né? Recentemente, isso tem dentro desse mês, do mês passado para esse mês, arrecadação de coleta de alimentos hortifruti, verduras, hortaliças e tudo, frutas. E dentro dessa parceria que a gente foi convidado a fazer, né? Uma distribuidora, né? Nem sei se eu posso falar o nome aqui, porque é comercial, né? Então, ajuda muitas instituições, né? Não, se Então- quiser falar por nós, sem problema, depende de vocês. Não, mas eu acho que a distribuidora lá não permite. Então, não, perfeito. Por razões de divulgação. Sim. E a gente fez, na primeira, a gente conseguiu fazer a distribuição de uma pequena feira onde a gente faz ali a sacolinha de batata, cebola, fruta, melancia, abacaxi, né, manga, mamão, né, várias frutas ali. A gente faz uma sacola ali, né, e entrega para as famílias, né. Na primeira a gente conseguiu atender 70 famílias e nessa segunda agora 80 famílias. Bastante. Né? A gente pensa assim, é um número pequeno, mas a partir do momento que você inicia a fazer, as portas começam a se abrir. Outras pessoas veem o trabalho, né, se identificam, né, e se prestam em querer ajudar também. Então isso que é o gratificante da coisa. Né? Uhum. Ah, cara, e 40, 80 famílias não é tão pouco assim, Pô. não. É gente pra caramba, pô. É gente pra A caramba. gente querendo ou não. viveu um momento aí, eu não me recordo aqui qual foi o mês, mas um tempo atrás teve uma chuva muito forte. Fevereiro. Foi em fevereiro, não foi? Fevereiro. No estado de São Paulo e em alguns municípios também. Foi no período da tarde pro período noturno, né? Choveu muito, cara. Encheu as casas ali das pessoas da comunidade, principalmente as pessoas que moram próximo ali do Rio Tietê, né? E eu me lembro que o Bruno, ele mandou uma mensagem. A gente tem um grupo, né, do WhatsApp, que ali tá os voluntários, as pessoas que participam no ICAM. E o Bruno falou, vamos, né, a casa das pessoas encheram de água e não tem como a pessoa cozinhar, cara. Porque não dá para cozinhar porque a casa tá cheia de água. As casas transbordou de água, né? E eu me lembro que eu tava no trem, eu tava vindo do serviço, eu trabalho como assistente social, né, no centro de acolhida no período da manhã. E eu tava no trem vindo, então os trens tinham parado, tava todo molhado. Falei, cara, vou. Não consigo falar não, sei lá. Falei, eu vou ir, cara. Eu falei, espera aí, até umas 18 horas eu chego. Porque quando acontece uma... Desculpa. Eu tenho esse... de falar com gestos, eu né? também. Então, Tudo paz. quando acontece algo dessa natureza,
como eu posso dizer, a Defesa Civil ela é acionada e a Defesa Civil geralmente acontece assim, ela aciona o CRAS, né? Só que não ia dar tempo, né? O CRAS ele ia chegar na comunidade só no outro dia para ver essa questão da cesta básica, a questão dos colchões e tal. A demanda era muito alta. Não ia dar, porque a demanda era muito grande, né? Muito Foi em vários municípios de São Paulo. Então o Bruno convidou a gente, né? E a gente ele pegou a cozinha ali da associação, o pessoal começou a trazer a gente tem essa força ali no distrito, né? Começou a ligar pro pessoal. Foi entre 17 às 18 horas. O pessoal começou a trazer alimentos, né? A gente começou a cozinhar ali. E depois eu não sei qual foi o número de marmitex, mas as pessoas foram alcançadas com essa marmitex, cara. E a gente entrou ali na chácara ali na primeira noite que a gente virava à noite. Nós viramos à noite mesmo. Virava à noite trabalhando, fazendo uma organização. Esse serviço voluntário e a gente chegou ali eu me lembro que quando a gente entrou ali na Favela da Paz, ali no distrito do Jardim Helena, a comunidade estava toda cheia de água, o pessoal, era o quê? Acho que devia ser 1h da manhã, mais ou menos. O pessoal, tinha algum pessoal que a escola acolheu, porque também a pessoa não podia mais ficar, então tinha uma escola próximo lá, e a gente foi levar ali, eu vi a felicidade na cara das pessoas. Eu estava indo para a faculdade nesse dia aí, eu me lembro bem, estava chovendo bastante. Eu saí do instituto, estava indo para a faculdade, e aí ele me ligou no meio do caminho. Cara, a gente precisa fazer alguma coisa. Ó, vamos mover pessoas, vamos mover o nosso pessoal. Vamos ver quem pode ajudar, quem está disposto. E vamos fazer alguma coisa. Eu tô indo agora para o Atacadão comprar mantimento, comprar arroz, comprar feijão, comprar mistura, né? Fazer uma arrecadação aqui, né? O que você pode fazer? Eu falei, Bruno, a gente tem que chamar o pessoal, então vou montar o grupo aqui. Você já vai falando com uns aí, eu já vou montando o grupo aqui e já vamos colocando lá. E já coloquei o André também, né? Eu sei que eu coloquei nesse grupo mais de 100 pessoas em questão de 1 hora. Vamos mobilizar todo mundo aí, mano. O máximo possível, né? Todos os braços são importantes, né? E a gente começou ali, fizemos 200 marmitex, depois 250 na primeira noite. Aí veio o pessoal de carro e tinha lugar dentro do Pantanal que nem a Defesa Civil estava conseguindo entrar. Tinha que esperar as águas baixarem um pouco, né? E o pessoal ligando aí, cara, preciso do bombeiro aqui, a gente ligando para Defesa Civil, Corpo de Bombeiro, tem que entrar de barco, tem que resgatar lá a família, as crianças. Aí já fizemos contato com as outras instituições lá da região, né? Já mandamos tatame, colchão, tudo que a gente tinha disponível a gente mandou para as outras associações para acolherem as famílias. Sei que foi um trabalho de uma semana assim, seguida, foi exaustivo. E assim, é bom até falar isso daí, cara, porque quando a gente vê em reportagem, a gente só vê ali passando, vê que tá tudo alagado e pensa que aquilo ali se resolve sozinho. Né, cara? Então, assim, na minha é só admiração, cara, porque um trampo desse aí é muito difícil, né? Porque é onde o poder público não tá chegando. A gente partiu do Pantanal, aí viemos no entorno, né, do rio, aí chegamos até ali a Chácara Três Meninas, né, que o rio encheu todo aquele entorno ali do Jardim Helena, né, do Pantanal, né? O Pantanal ali do Jardim Helena é bem grande, né? Sim. Todas essas fotos, isso tá tudo no Instagram do ICAN. @ICAN, é isso? O Instagram é o @sp.ican. Vai aparecer aqui embaixo, tá? O arroba também, vai estar na descrição lá do vídeo, né? E querendo ou não, o curtir a página já é apoiar também, né? Verdade. E vocês aceitam doações também pelo... Estamos aceitando. Né? Sempre é bom lembrar isso daí também, né? Pra galera que quer ajudar, que às vezes não tem a possibilidade de colocar a mão na massa, mas tem outras formas de ajudar, várias né? maneiras de ajudar. Várias maneiras de ajudar, né? Tem as pessoas que podem doar a sua presença, né? Outros podem levar um alimento. Todo mundo pode colaborar. Né? O que não pode doar o tempo, pode Verdade. doar um alimento, né? Exato. Inclusive, né, novamente, né, reforçando aí, né, no dia 25/11 agora, a gente vai ter a segunda nossa macarronada beneficente aí. Sim. Então, tá todo mundo convidado a participar, em se doar.
quiser ser um O voluntário divulgar também, né? O divulgar, divulgar também, quiser compartilhar. chegar com a gente também, ser um voluntário, é sempre importante. Opa. Quiser chegar com a gente para ser um voluntário, o ICAN sempre tá de portas abertas aí. É sempre bom ter pessoas ali, né, cara, que estejam dispostas a ajudar de fato, né? Com E certeza, o com bacana certeza. também, assim, eu quero ressaltar referente à ICAN, que não é feito, as ações não são feitas para mérito da ICAN. Porque essa macarronada solidária, por exemplo, que foram mais de 1.000 macarronadas distribuídas, nós não temos braços em todos os lugares. Então, o que foi pensado? Vamos acionar as lideranças. Nós temos muitas lideranças atuantes lá na nossa região e no entorno. Então, o pessoal foi falando com as lideranças, olha, vem até aqui, né? Quem tem isopor, traga, né? Quem não tem, leva daqui, depois a gente dá um jeito. E foi direcionado várias... saiu várias marmitex, né? Para várias lideranças. Então, nessa ação do compartilhar, do ajudar um ao outro, sem levar o nome... Ah, e é o Instituto tal que está entregando as marmitas. Ah, não, mas é a ONG tal que está entregando. Não. O bacana dessa ação do Macarronada, e foi algo que me chamou a atenção, para fazer parte dessa equipe, que não tem estrelismo, sabe? A gente pensa em prol do outro. Então, a gente entende que não vai conseguir alcançar todos os lugares. Por que não nos unir em prol da causa? A gente chamou todo mundo. Então, todas as instituições que tem ao redor. E tá certo. Entendeu? Todos estão com o mesmo objetivo, não é? É aquela frase, a união faz a força. A união faz a força. E veio várias, foi muito bonito de ver. Sabe, Marmitex saindo assim, aquela produção toda, né? Aquela produção toda e chegava, eu sou da região tal. Aí, pum, pegava, levava ali 100, né? 150 marmitas. Aí vinha uma outra liderança, levava mais 200, né? E foi, assim, uma força-tarefa mesmo. Não é porque foi feito naquele lugar que ficou só para aquele lugar, né? Não foi. E foi comida de qualidade. Eu fiz parte da execução ali, da comida, né? A lavagem dos alimentos, né? A higienização dos alimentos, o corte dos temperos. As meninas que estavam fazendo parte, elas tinham cuidado referente ao tempero, sabe? Não é porque é muita quantidade e vai para as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade que nós vamos fazer de qualquer jeito. Nós vamos preparar da forma que a gente gostaria que fosse preparado para nós. Então, a Paula, né? Se tiver a oportunidade de conhecer Paulinha, gente, põe alho aí. A gente precisa de mais alho, hein? Passa lá no atacadão, traz aquele... mas eu não quero aquele alho que é do pote. Eu quero aquele alho que é inteiro, natural, pra gente poder fazer aqui, pra dar aquele sabor. Olha, cebola. Não, põe um coentro, sabe? Então, assim, uma comida caprichada, sabe? Tiveram cuidado de manter as marmitex quentinhas, né? Então, agora, como o Cláudio falou, vai ter a segunda macarronada. Se você ficou curioso, vai lá na rede social, né? E entenda como funciona a ICAN. O ano que vem, né? Não vou falar aqui, senão, né? Spoiler. Mas assim, os projetos da equipe, né? Não vou falar que é só do Bruno, né? O Bruno é uma pessoa, assim, maravilhosa, que ele tem um dom. Eu falo, é um dom, né? Ele fala, eu não sei por que eu sou assim, mas é um dom. Ele olha a pessoa, tipo, eu acho que como Deus vê a gente, sabe? Deus, ele não olha os nossos defeitos, ele prefere olhar as nossas qualidades. E o Bruno, ele vê as pessoas e ele enxerga o potencial. Igual o Cláudio estava falando aqui, as pessoas às vezes falam que eu sou muito sério, eu sou chato. Né? Eu acho que ele é uma pessoa sistemática, ele tem um jeito de trabalhar, ele gosta daquela organização e tal. Mas o Bruno enxerga nele um potencial. E ele trabalha em cima. Enxergou em mim o potencial, enxerga no André o potencial. Né? Como o André falou, tinha acabado de pegar o diploma, época de pandemia, não, vamos trabalhar aqui. Então, assim... E o Bruno é assim, ele vai enxergando o potencial das pessoas. Mas o projeto da equipe mesmo é expandir na nossa comunidade, sabe? Porque, como nós estávamos falando... da questão dos direitos ali, daquela criança que cresce na comunidade que quer ter um tênis. Que ela tem direito, porque os direitos foram negados para ela. Sim. As crianças, as pessoas na comunidade, ela não tem acesso à cultura. Né? Eu, há um tempo atrás, levei meus alunos do 8º ano, que eu era estagiária, para ir ao cinema. Porque eu estava conversando com eles falando da realidade de adega e tal, e olha, eu, na minha ignorância, fui criticar.
Eu abri a boca, até uma vergonha falar isso, mas aprendizado, para que você também não faça. Eu abri a boca e falei assim, gente, mas vocês ficam falando de adega, de combo. Vocês precisam conhecer lugares, né? Nós temos lugares bacanas, que tem comidas típicas de alguns lugares. Aí eles olharam assim para mim. Tia, o que você está falando? Aí eu falei, não, gente, mas vocês têm que ir no teatro, tem um cinema aqui pertinho. Nós temos cinema aqui no Sonda, né? Na Marechal Tito, R$10. A pipoca é um baldão super barato. Mas mesmo assim eles não têm esse acesso. E aí eles falaram assim, tia, não, a gente nunca foi no cinema. Eu falei, não, mas ali no Sonda, que é baratinho, a tia vai lá. Não, tia. Tanto é que o Bruno tem muita vontade. Ele falou esses dias para mim que quer muito comprar um retroprojetor bem grande para proporcionar o dia de cinema na comunidade, né? Porque o cinema está mais acessível de quando eu era pequena, assim, na minha infância, eu nunca fui no cinema. Está mais acessível, mas mesmo assim, as crianças da comunidade não têm acesso ao cinema. A gente fez uma ação dessa, né, em outra região, né? Graças a Deus, né, a gente tem aumentado a nossa área de atuação, né? Não ficando só voltado para o Jardim Helena, a gente também tem projetos, né, na Zona Norte, né? E aqui na Zona Leste, mais um Jardim Helena. Promovemos uma noite de cinema no Jardim Robru, né? O Thiago lá fez a parceria, outra liderança nossa, fez parceria com outra instituição lá. E a gente, no espaço, numa quadra, né, montamos lá o retroprojetor lá, né, e conseguimos trazer 200 crianças para ter uma tarde. Foi da tarde para a noite, né, uma tarde de cinema, né, com pipoca, hot dog, né, suco, tudo gratuito, né, e eles assistiram lá, sentadinhos lá na quadra lá, né, uma área aberta, área pública aberta. Cara, e isso daí tudo é criar memória pra essas crianças também, cara. Igual eu falo, daqui 20, 30 anos, se a primeira vez que eu fui no cinema foi ali e tal, vai saber o filme que foi, né, como que aconteceu. Cara, isso é criar memórias também, né, cara? E aí ela visa ampliar, né? Música, balé, tudo aquilo que as crianças deveriam ter o direito garantido, né? E realmente a ICAN, ela trabalha com assistencialismo, porque essas situações de enchentes, dos alagamentos, né, situações emergenciais, temos que vir com assistencialismo, não tem como. Mesmo que seja paliativo, tem que ter, né? Como o André falou, encheu a casa lá das pessoas, elas precisam se alimentar, elas vão para a escola, que é uma realidade. A escola lá próximo da gente, MF Mururés, já é de praxe. Começou a alagar o Pantanal, o pessoal já entra lá no Mururés e fica sem aula porque está abrigando as famílias. E a gente já sabe, as lideranças já se movimentam quando começa a chover, porque sabe que vai precisar cozinhar para levar esses alimentos, porque leva um tempo para o governo chegar lá, para o poder público chegar lá. Então as pessoas levam colchões, levam as roupas, né? Então é um trabalho... E mesmo tendo isso todo ano, né? Toda chuva tem isso, e mesmo assim não tem uma ação governamental para melhoria disso, né? É sempre para apagar fogo. Né? Tipo assim, ó. Porque assim, cria-se uma tendência. É uma situação de visibilidade. Infelizmente, né? Eu já ouvi pessoas falando assim, mas essas pessoas também estão morando aí por quê? Né? É área de várzea lá, né? De proteção ambiental. Então também tem algumas questões. Algumas áreas, né, André? Não são todas também, né? Me corrija se eu estiver errada. Esses dias mesmo eu fui falar com uma família. E mexeu muito comigo, porque assim, a gente começou a conversar e o senhor falou assim para mim, nós moramos aqui não é porque a gente gosta. Exatamente. Aí ele contou que tinha vindo do Nordeste com a esposa dele, crianças pequenas. Ele veio, né, para buscar trabalho, porque lá ficou escasso, a seca, enfim, uma série de coisas. E ele falou, olha, a gente pagava aluguel, mas não dava. Então, a gente começou a migrar, né, gente? A caminhar para um lugar que a gente pudesse ter um teto. Exatamente. E ele falou, e a gente chegou aqui. Então, a gente não mora aqui porque a gente quer. Foi uma opção que nós tivemos. Você acha que alguém quer morar em algum lugar na que beira do rio, você tá dormindo, daqui a pouco você pode ver água subindo em você? Você acha lá que alguém quer morar dessa forma? Né?
pura necessidade. Eles Acha são que- privados E é o dos puro direitos. abandono. Você acha que Né? um pai e uma mãe quer isso pros filhos? Jamais, jamais. Então, assim, não é uma opção. Então, E né? o bacana da ICANN é que ele vem com esse assistencialismo em situações emergenciais, mas, como o André falou, ele visa formar um cidadão para a sociedade. Exato. Né? Então, nós temos casos de crianças que não têm a referência paterna, nem materna, mas referência da família, né? Independente da sua constituição, que a gente também tem que ter esse olhar. Mas os professores se tornam referência para as crianças. Sim. Nós temos lá o sensei, os meninos mesmo que ficam lá, né, nos projetos, eles são referência para aqueles meninos, para aquela criançada, para aquela molecada. Né? Então, assim, e aí lá eles aprendem, né, como o André falou, a questão da disciplina, o comportamento, a importância de você frequentar as aulas, né? Tem esse suporte da cesta básica quando chega lá. Agora, a feira, porque a questão da feira é muito importante, né? Eu estava até comentando com o Bruno. Normalmente, as famílias são assistidas com cesta básica, né? Sempre tem a distribuição de cesta básica. Mas essas famílias são privadas de uma carne, de um peixe, De uma privadas fruta. de uma fruta, Não, de um legume. E a gente fez algo diferente na época das enchentes, que a gente pediu muita doação, graças a Deus a gente conseguiu, de produtos de limpeza. Que também é de suma importância e necessidade, De né? higiene pessoal e limpeza. Absorvente A água ia íntimos. baixar. Às vezes as pessoas Uhum. não pensam, né? Como é que a pessoa ia limpar a casa? Se Exatamente. não tem nenhum tostão ali para comprar um cloro, uma água rasa ali, um detergente, uma esponja. Como Então- falou também a necessidade primária e íntima ali, o absorvente. Exato, higiene pessoal. a higiene gente pessoal. tem projetos em outros locais, né? Isso até os meninos podem falar até melhor que eu. Lá no projeto do Dojo, as crianças recebem... Como é que é o nome? Não é kimono que fala, né? Kimono. Na verdade, vestimenta? É outro o Sensei não gosta que fala kimono, é o É. judogi. Ah, o judogi? Popularmente a gente fala kimono, né? Mas o nome é judogi. Tô aprendendo. Tomar umas broncas, né? Judogi. Eles recebem esse kimono e a camiseta. Conforme eles vão crescendo, então vai trocando. Eles entregam o... Ai, tô errado. Eles entregam o kimono antigo e pegam o novo, né? Não, vai trocando de faixa. Não é kimono. Não é kimono, é Judogi. Judogi. Judogi? Judogi. Ó, nem eu sei. Só que tem um projeto na Zona Norte. Então, assim, o Judoki. Gente, eu vou falar kimono. O kimono das crianças que têm 12 anos lá na Zona Norte não serve nas crianças que têm 12 anos aqui na nossa região. A desigualdade é evidente, assim. Então, as crianças aqui na nossa região já são mais mirradinhas, baixa estatura, e tudo isso se dá o quê? A questão da alimentação, né? Então, quando teve essa ação da feira solidária, eu falei, nossa, gente, é isso. Na escola da prefeitura, tem um cardápio e todo dia tem um alimento diferente. E é inserido os legumes, as verduras ali. Você percebe, Robson, que as crianças que se encontram numa situação de vulnerabilidade social mais avançada, elas muitas vezes não comem o legume porque ela não conhece. Uhum. Elas desconhecem aquilo. Então, elas comem muito o arroz e feijão. Tanto é que elas pedem para as meninas lá da cozinha: tia, põe mais arroz com feijão, que é o que faz parte da vivência deles. E a gente, como a VE, né, que eu era responsável pela alimentação, eu falava, come essa abobrinha. Ai, não, tia, nunca... A fruta... E às vezes tinha caso também, principalmente quando era fruta. Melancia. Eles pegavam muito, porque eles não tinham isso. Uhum. Né? Então, é muito importante também essa visão que a ICANN tem. Vem com assistencialismo, mas ele também fortalece a parceria com todos aqueles equipamentos que têm um trabalho dentro da comunidade, porque não é para a ICANN crescer, é para a nossa comunidade avançar, e ele vem com políticas públicas para garantir os direitos que são nossos, mas que foram privados. Né? Então, assim, eu cheguei na ICANN, né? eu cheguei na Exato. ICANN e me apaixonei.
E que as crianças que recebem esse assistencialismo, essa assistência, também retornem, como o André fez, né? Igual você estava falando. Retorne e traga também benefícios, que isso se torna um ciclo para todo mundo começar a criar força, né? Hoje, Robson, trabalhando, né, dentro de todos os projetos que a gente, né, atende, né, a gente conseguiu alcançar dentro desse um ano, né? A gente atende mais de 2.000 crianças. Crianças, jovens, crianças e jovens, né? Mais de 2.000 crianças. É muita gente. Né? Juntando tudo com os nossos eventos, né, que a gente faz aí, os eventos pontuais, os eventos itinerantes, né, junto com os projetos, a gente consegue atender mais de 22.000 pessoas. É um número significativo. Assim, sim, pô! Tempo, bem significativo. E é importante falar que todos são gratuitos. 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 Hoje a ICANN e esses projetos, eles trabalham com o quê? Judô, futebol, ginástica, zumba. Né? São esses 3 projetos, né? De artes marciais. De artes marciais, que está incluído o judô e jiu-jitsu. A gente também tem projeto de karatê, né? De artes marciais. De futebol, tem de futebol de campo, futebol de salão e futebol society. Do movimento Zumba, que a gente chama de movimento Zumba, que é incluído dança aulas de Zumba e aulas de ginástica com alongamento. Aí já é um outro público, né? Aí já é um outro público, atinge o outro público. Que já é um público, de mulheres. Eu não vou falar idosas, né? Assim, mas 50 a mais ali, 50 né? mais. Melhor idade. Por que a gente quis incluir, trabalhar dentro desse projeto? Veio a pandemia, né? Então todo mundo ficou preso. Né? Então teve aquelas mães que ficaram dentro de casa e pós-pandemia não quiseram sair mais. Ficou todo mundo ali, acolhido ali, preso, com medo. Né? A pandemia passou, então a gente está num novo ciclo, num novo estágio. Né? Então a gente precisava fazer com que essas mães, principalmente as mães, né? Não só as mulheres, mas os homens também, né? Saíssem de dentro das suas casas e praticassem uma atividade. Porque você praticar uma atividade hoje, seja ela esportiva ou cultural, né? Faz bem, né? Para a saúde, para a mente e para o corpo. Né? Então o intuito do projeto foi esse. Pode. Só para não perder aqui essa visão que o Cláudio está passando aí, dessa questão da pandemia, aconteceu um fato curioso lá no projeto, né? Teve uma criança que ela chegou no projeto e ela começou a conversar com outra criança, né? As duas assim. Aí um perguntou para onde você mora? Aí falou, eu moro na rua número 10. Aí o outro falou, não, eu moro nessa rua também, eu moro no 11. Tipo, eles moravam parede com parede. E não se conheciam. Aí ele falou assim, mas você mora lá há quanto tempo? Eu moro lá desde quando eu nasci. E você? Eu também moro lá desde quando eu nasci. E como a gente nunca se viu? Eu falei, nossa, que algo interessante. Por quê? Porque as pessoas não saem de casa. Não só pela questão também, eu acredito, da violência, né? Os pais têm medo. O celular também. Os tempos mudaram, Os tempos né? mudaram, então, tipo, ninguém brinca mais na rua. E eles eram vizinhos há 10 anos e se conheceu lá no judô. Então, a questão dos projetos também, ele traz esse vínculo, né? O pessoal viver em sociedade, de não ficar mais preso, né? Conhecer outras histórias, conhecer né? outras pessoas, né? É bem interessante. Eu achei isso muito interessante. Tipo, eram vizinhos há tantos tempos e não se conheciam. Se conheceu lá no projeto. Então, foi uma questão de interação social também, né? Perfeito, que é fundamental também, né? É fundamental. Tem um custo. E quando eu falo de custo, não é só o custo financeiro, né? É o custo, né, do ser humano. Físico e mental, né? Físico e mental. Porque assim, você fazer projetos humanizados, né, é muito difícil hoje você manter. Porque, querendo ou não, a gente tem que trazer o governo para trabalhar junto com a gente. Trabalhar pra gente. Trabalhar pra gente, né? que é o que difícil. Que seria o correto, né? Que é o difícil. Por isso que eu falo, o Instituto ICANN, a gente tem esse diferencial em trabalhar com políticas públicas. E isso, né, vem atraindo a atenção, né, do público que a gente realmente quer alcançar, que é o nosso governo. Né? Fazer com que eles
pelo menos o mínimo possível, se sensibilize, né? Nos apoie, não só nós do Instituto ICAM, mas todas as instituições que trabalham com esse conceito, né? E faça ali valer regra. Vamos ali, ó, vamos investir. Vamos fazer valer a Constituição, né? Vamos fazer valer a Constituição, vamos exato. fazer valer o salário alto que recebem, né? Cada um de nós aqui tem uma função, né? A gente se voluntaria ali, na maioria das vezes, todos os nossos trabalhos aí, quando a gente participa aí, né, de algum evento, praticamente é voluntário. Então a gente está deixando aí um domingo aí de estar em casa com a nossa família, mas assim, a nossa família hoje entende, pelo menos a minha família entende, que eu estou fazendo o bem pro próximo. Eu estou levando alegria, estou levando ali um pouco de, sabe? Que também não deixa de ser família, né? Não deixa de ser família. É a nossa sociedade. É a família humana, né? Humanitária ali, né? Todo mundo faz parte da mesma É. família, né? Por muitos pensarem que não, né? Uns se acharem menos que os outros, não, somos todos a mesma família, né, cara? Outro ponto também importante da ICAM, dentro do que o André falou da interação social, é que nós temos no projeto crianças autistas. Nós temos no projeto crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Né? Esse também é um diferencial do projeto. Né? Nós temos também aquele menino, eu não sei direito, ele é deficiência auditiva. Sabe quem eu estou falando? Que eu acho extraordinário, ele treinando. Ele tem deficiência auditiva e... Locomotiva também. Locomoção, né? Locomoção. Eu não sei bem, assim, a questão patológica, o que ele tem. Mas ele tem uma questão motora, né? E ele também não fala, né? Ele é não verbal e também tem a questão auditiva. Mas eu fico impressionada. A determinação. E ele chega lá... E ele treina, e ele atende todos os comandos do sensei, sabe? Ele já é um adolescente. Ele é um adolescente. Se eu não me engano, acho que é 16 anos. Ele chega, ele cumprimenta. Aí nós temos algumas crianças autistas lá, né, André? Autistas. E falando agora também de políticas públicas, falando de poder público, as nossas crianças, né, que eu falo nossa porque eu sou mãe de TDAH e tia de autistas, elas não têm acesso às terapias. Exatamente. E o ICAM, ele chega com esse diferencial também. E eu tava até pensando nisso, que assim, hoje a gente vê muito que, principalmente o espectro autista está sendo muito falado. Sim. Muitos filhos de artistas, tal, todo mundo tem. Muito. E falam das dificuldades que de fato eu imagino que não seja fácil, mas mesmo ele tendo todo um aparato, psicólogo, médico todo momento, medicação que não é barato. Exatamente. Né? Tudo isso é difícil. Agora imagina para quem não tem nada disso. Exatamente. Imagine para quem não tem nem a condição de, por exemplo, alimentação saudável. Exatamente. Né? Porque então... o autista, ele tem a seletividade alimentar, que é uma característica muito forte do autismo. E aí nós temos essas famílias que se encontram numa situação de vulnerabilidade, que ela não tem suporte nenhum. Né? Nós temos a lei que garante o direito das crianças autistas, mas isso não acontece. E a ICAM, eu acho também extraordinário, porque as crianças treinam lá, né? E eu fico impressionada, assim, sabe? Como que a luta e aquele momento deles estarem interagindo ali com os demais, sabe? Proporciona avanços nessa criança dentro da sala de aula, dentro do ambiente escolar, sabe? Então, assim... Dentro de casa. E olha a transformação que traz, não só na criança, na família dessa criança. Na família, porque... Quando a gente vai coletar, assim, os depoimentos, assim, as informações, assim, né? Fazer o trabalho lá, né? Do que o pai ou a mãe tá achando, ou o parente, ou o cuidador, né? Desse jovem, desse adolescente, dessa criança, né? Coisa assim, de outro mundo, cara. Não tem o que pague, cara. Não tem, né, as cara? As terapias são caras, né? Demais. A terapeuta ocupacional é um profissional que está escasso, né? Tanto no privado como no público. E lá ele tem um trabalho, sabe? E a família, ela fica muito... As famílias de crianças atípicas, né?
tem uma exaustão, né? Tem uma exaustão. E quando chega lá no judô, totalmente gratuito, não há exclusão, porque também passamos por isso. Dependendo de onde você for, uma academia, um lugar, sei lá, uma academia ali de dança, não sei, ou até mesmo uma academia que tem lá o jiu-jitsu, o karatê, quando você fala que a criança é autista ou TDAH, sabe? Eu até passei por uma situação engraçada. Há um receio, né? Porque eu falei assim pro rapaz esses tempos. Eu falei, eu queria colocar o meu filho para fazer uma luta. Então, ele já faz... como é que funciona? Aí ele me explicou. Aí eu falei, olha, meu filho é TDAH. Aí ele falou, não, moça, não tem problema nenhum. Pode trazer o seu filho, porque tem umas crianças com probleminha de cabeça aqui. Então, você pode trazer o seu filho. Aí eu falei, como, moça? Eu não entendi. Aí ele falou, não, inclusive tem um, acho que é autista, né? Então, ele trabalha, ele treina aqui, mas sozinho. Aí eu falei, meu querido, eu acho que a sua intenção é até boa, mas deixa eu falar um pouquinho. Aí eu fui conversando, mas eu vi que assim, não era de maldade, era falta de conhecimento. Sim. Aí fui conversando com ele, fui explicando e tal. Aí ele falou, não, moça, desculpa, não foi isso que eu quis dizer. Não, mas pode trazer o seu filho, né? Mas tem lugares que não aceitam. Sim. Escolas privadas, muitas das vezes, né? Isso é uma questão que tem chegado, e agora também, já deixando aqui, pontuar essa questão que eu fui eleita conselheira tutelar, é uma questão que já chegava nos ouvidos da gente, de crianças que foram, como é que eu posso dizer? Convidadas a sair ali daquela escola, porque ele não vai alcançar, Não sabe? vai desenvolver. Não vai desenvolver. Está atrapalhando as outras Não crianças. dá. E é da mesma né? forma que eles não conseguem. Às vezes a mãe tem condição, mas eles não conseguem fazer parte de um judô, de um jiu-jitsu. E a ICAM vem com esse diferencial, totalmente gratuito, acesso para todos, né? Então, é um diferencial muito grande também na ICAM, a questão da inclusão social. Cara, e que bacana, assim. Eu acompanhava mais o projeto pela página do André, que ele vivia postando. Eu ficava olhando assim, eu falei assim, cara, a gente trabalhou junto, né? Eu não imaginava, cara, não imaginava. Eu começava a olhar e falei assim, cara, mano, que bagulho bacana. Esqueça, eu falei assim, mano, eu vou chamar eles pra vir, porque, cara, é fundamental e a gente tem que falar sobre isso. A gente tem que falar porque existe essa necessidade. Nós vemos cada vez nas bolhas, né? Olhando pro nosso próprio umbigo e esquece que o do lado ali às vezes está precisando de algumas coisas. E isso que vocês estão fazendo, além de admirável, cara, é fundamental, assim. Que bom que existam projetos como o de vocês, né? Seria perfeito se não houvesse essa necessidade. Né? Seria perfeito se o poder público fizesse o trabalho dele, né? Ninguém tivesse nessa situação. Mas, infelizmente, né? É algo que vai se perpetuar por muito tempo. A gente espera que não, né? Mas acho que pessoas como vocês assim fazem toda a diferença na vida de muita gente, da sociedade. Para isso, para mudar o sistema. Exatamente, uma cara. coisa que a Pri sempre fala, né? A gente está aqui para ocupar os espaços. E tem que ocupar, tem que invadir. Tem que invadir. Tem que invadir porque só na conversa às vezes é meio difícil, né? Só apanhar também não dá. Tem que invadir os espaços porque é direito de todo mundo. Tem que ir para cima, né? Tem que buscar informação, tem que buscar o conhecimento. E buscar informação e passar a informação. Passar a informação, que é o mais né? importante. Não adianta também a gente absorver a informação, guardar pra gente e falar assim, não, é multiplicar igual os meninos que vocês falaram que tá ensinando. Igual o menino que aprendeu o judô lá no negócio tá ensinando o outro, multiplicador, né? Verdade. Então isso daí é fundamental, porque isso daí vira uma onda, né? Verdade. O que eu acho interessante, assim, que eu sempre comento com o pessoal do diferencial da ICAM, é que na ICAM tem várias pessoas, né? Várias pessoas. Então tem pessoas de um grau assim de escolaridade, vou pôr aqui, formado, né? Assistente social, pedagoga, tem pessoas que cursaram direito, mas também tem pessoas que são analfabetas, cara. E faz parte da equipe, porque todo mundo pode colaborar. Todo mundo. Isso é o diferencial da equipe. Então, tá aberto para todo mundo. Ah, não, isso aqui só... Não. Aqui não tem nada a ver. Seu cargo, né? Tudo bem, você pode exercer sua profissão, né? Mas a gente tem pessoas lá que só sabe assinar o nome. As nossas ideias a gente coloca no coletivo, né? E coloca no coletivo. É sempre uma equipe que está trabalhando para o coletivo. O Cláudio definiu bem. Então não importa, né? O diploma não é tudo, né? André, eu não sei nem escrever meu nome. Você vai fazer parte, cara. Você pode contribuir com alguma coisa. E a gente trabalha assim.
Né? O diploma ele é importante porque ele faz parte Sim. da nossa vida, faz parte dos nossos direitos. Mas o diploma não é tudo, cara. Não é tudo. Né? Escola, faculdade, não é tudo. Então o né? ICANN ele acolhe. Eu acho que eu vou definir assim, né? A gente tem essa coisa acolhedora. Quer participar? Pode vir. Vem, quer participar? Pode vir. Eu ia falar para você, André, falar um pouquinho do projeto ACAD. ACAD. De futebol. Eu vou dar um exemplo aqui do ACAD. Eu sempre gosto de trabalhar com exemplo. Eu gosto de trabalhar com exemplo porque eu aprendo muito com exemplo, né? Não sei se eu sou um exemplo. Mas eu gosto de aprender com exemplo. Né? O ACAD, ele... o ACAD, as siglas, né, significam André Castro de alto desempenho. O André Castro é um jogador de futebol profissional, que é da comunidade Jardim Helena, né, do distrito Jardim Helena. O André Castro, aí você pode pesquisar depois as pessoas no YouTube e tal, tem toda a carreira dele como jogador de futebol. Eu acredito que as pessoas conhecem mais ele pelo Red Bull Bragantino, pelo menos eu conhecia. Pelo Red Bull Bragantino, pelo Audax, então eu conheci ele lá, né, no Red Bull, assim, que eu via pela televisão ele jogando, né? E ele cresceu ali, né, na comunidade. Eu vi ele, algumas palestras que ele falando ali, que ele participou também de um projeto social, que antigamente existia o Compre Bem, e o Compre Bem, ele, que hoje se tornou o Extra, hoje eu nem sei o que é mais, mas naquela época era Compre Bem. E ele participou desse projeto que trazia crianças que tinham um sonho de jogar futebol. Então ele também... Velhinho, oi? Você é velhinho. Eu sou um pouco velho. E a gente estava ali e ele conseguiu ser um jogador através desse projeto. Eu vi ele falando numa palestra. Não sei se é resumidamente assim, se eu estiver falando alguma besteira, ele me perdoe. Mas eu vi ele falando numa palestra, ele estava falando mais ou menos sobre isso. E ele sentiu essa necessidade de também contribuir. Assim como eu sentia a necessidade de ser um assistente social para tentar contribuir por tudo que já me ajudaram, ele também sentiu essa necessidade. Então ele criou esse projeto ACAD, em parceria com o ICANN, né? Exato. Porque o que acontece? O Adriano é o irmão dele, né? O Adriano Castro, que também trabalha em conjunto, junto com a equipe, né? E o que ele fez, né? Fez um diferencial que é raro você ver na comunidade isso acontecer. Alguém se tornar profissional e voltar para tentar levantar outro. O pessoal se torna profissional, mete o pé, cara. Uhum. Mete o pé. Só fala na televisão que pra fazer uma média, né? Ele fala que é do Jardim Pantanal pra fazer uma média, cara. Mas o cara não volta lá pra ajudar, cara. Nem uma chuteira o cara traz. O André falando disso aí, cara. Inclusive é seu xará, né, André Castro. Ele conseguiu formar, né, 2 times, sub-13 e sub-15. Ele conseguiu, assim, através dos contatos dele, tudo, das parcerias que ele tem, né, levar 2 times de futebol para participar da Taça Band, que é uma taça daqui de São Paulo aqui, né, muito importante. Vem muito olheiro. Cara, foi um negócio assim. E os meninos, a primeira vez participando de um campeonato dessa magnitude assim, chegamos à semifinal, cara. Semifinal. Longe. Então, o projeto, longe, esse projeto, ele nasceu com o objetivo, tem a peneira, que é normal, e ela vai dar oportunidade para esses garotos da comunidade a chegar, porque é muito difícil, tem muitos oportunistas nesse período. Então ele vai pegar o garoto ali, vai levar o garoto e vai... Né, sugar o garoto. Então esse projeto ele vai na contramão disso. E não é só o futebol, como eu sempre digo aqui, não é só isso, a gente sempre tenta ir mais além. Porque esse garoto precisa estudar, né? A gente precisa entender, principalmente eu que faço essa parte social, né? Como é que está essa vida dele na escola. É um diferencial. Se não vai para a escola, não participa. Não participa. Exato. Então ele tem que estudar, né? Então ele tem isso, ele treina, a gente vai ver ele está precisando de alguma coisa nessa questão, né, da vulnerabilidade. Como é que ele está indo na escola? Não cortando o assunto, né, mas dentro disso que o André está falando, né, para 2024, né, já dando spoiler aqui, né? Para 2024 a gente vai, né, ampliar, né, dentro do projeto, né, a evolução do aluno. Em todos os projetos que a gente participa. Importante então, também, a gente né? vai fazer a medição, musculatura e tudo, evolução, massa muscular, desenvolvimento, que nem o André falou, da escola e tudo. Então a gente vai fazer uma análise. Preparação em todos os campos, né? Para a gente ter indicadores
de como está sendo o crescimento daquele jovem ali. E aonde pode também ajustar para melhorar, Exato, né? exato. Como ele com teve, alimentação e tudo. como ele teve essa experiência, tem essa experiência como jogador, ele está ensinando passo a passo. Algo que eu acho muito interessante, que ele sempre fala, é que tem muitos jogadores que jogam muito bem, cara. Mas quando vai fazer o teste, o cara joga mal. Porque ele não está preparado, queimou etapa, né? Psicológico também. Então, trabalhar tudo isso. Por isso que é André Castro, a CAD, né? André Castro, alto desempenho. Porque foi o que ele teve. Ele conseguiu ter. Uhum. Então ele teve, né, o que muitos jovens aí que querem ingressar no futebol não tem. Não tem, porque não chega. Não tem ninguém ali para ajudar. Não tem ninguém ali para apadrinhar. Para direcionar, né? Pra direcionar. E hoje a gente vê, a gente que acompanha assim, né? Pelo menos eu vejo que às vezes para o jogador entrar no clube, ele já tem que pagar um valor. O projeto é 100% gratuito, ele não paga nada, cara. Ele está tendo todo esse movimento sem pagar nada. O projeto está preparando ele para ele se tornar um profissional. Para que ele se torne um profissional, e quem sabe a volta também para assim ajudar, como né? O André a gente está aqui, né? Eu parabenizo ele sempre por isso, porque ele retornou. Está dando a oportunidade para outros adolescentes que tiveram um sonho com ele, o mesmo sonho que ele. Cara, por mais Andrés, por mais Esse Pri, por mais Cláudio, por mais Ican, né? E por mais solidariedade, né, cara? Que a gente vive em tempos sombrios aí que precisa de mais amor, né? Mais solidariedade. Mais empatia. Mais empatia, né, cara? Entender a dor do outro, que cada um tem sua dor, né? A minha dor é diferente da tua, nem por isso a minha é maior ou a sua é maior, deixar né, cara? Um pouco o ego de lado. Que não serve pra nada, né, cara? E, cara, é isso. Eu queria só agradecer muito vocês por terem vindo, participado, né? Prazer, cara, Pessoal, acompanhem esse projeto que, assim, é fundamental. É fundamental, cara. É fundamental. E continue nessa pegada aí. Sabemos que é difícil. Sim. Uma coisa assim que é bem complexo, mas continuem. Uma coisa muito importante, até acabei de ler aqui uma frase que a gente colocou, né? Isso aqui da gente é uma passagem, né? Tanto o seu trabalho, né, bacana, o meu, da Pri, né, o do André, do Adriano, né? Então a gente está aqui de passagem. Então, qual a mensagem que a gente deixa para os próximos, né? É o nosso legado. É o legado. É o legado, cara. Exatamente. A nossa vitória vai ser o legado, cara. De chegar no dia de amanhã, né? Pode estar uma outra pessoa aqui, sentada aqui na cadeira, entrevistando outras pessoas aqui da ICANN, né? Outro Robson aqui, tá aqui, ó, nasceu em tal ano falando e tal, né? Isso é o legado. Exatamente. Isso é o que a gente vai deixar pro próximo, cara. E que emanemos amor, né, cara? Vamos um pouquinho mais de amor, que ódio a gente já tá cheio. Pessoal, pra quem ficou até aqui, obrigado mais uma vez, obrigado pra vocês mais uma vez. Pessoal, não esquece de seguir o ICANN nas redes sociais, André, Pri, Cláudio também, sigam lá também, vamos bombar a rede social de todo mundo. E até a próxima. Valeu, pessoal, obrigado, é nóis. Valeu.